Tudo gravando? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver nos ouvindo. Então nós estamos aqui num domingo à tarde, nos estúdios da escola André Leão Poente, reunidos para gravar sobre o Oscar. O meu nome é Felipe Fraga e eu mereço o Oscar de melhor diretor de escola. Meu nome é Priscila e vamos falar um pouquinho do meu tio Oscar. Eu sou o Rodrigo e eu tô solicitando uma indicação para melhor diretor coadjuvante. Então nós já passou um pouco do tempo, né? Mas nós nos reunimos para falar sobre o Oscar 2019. Nós vamos passar cada categoria mais ou menos na ordem da premiação mesmo no dia do Oscar, né? E à medida que nós vamos falando sobre os filmes, nós vamos fazer alguns comentários. Lembrando que nós não somos especialistas em cinema, nós somos apenas fãs de cultura, né? Nós somos apenas entusiastas, né? Então nós vamos fazer comentários de quem ama muito cinema, né? Como vocês já ouviram pelas vozes aqui, então estou eu, Felipe, falando. Hoje também nós temos a presença ilustre aqui da senhora minha patroa, minha esposa, né? Que desconfiada que o marido fica depois da meia-noite gravando podcast com os colegas e com os alunos. Hoje ela veio aqui para conferir se é isso mesmo que está acontecendo na escola, né? Então a gente tem que trazer a polícia para a gravação, para a polícia não chamar a gente durante a gravação, né? A pessoa chega na madrugada de sábado dizendo que gravou podcast, né? 1h da manhã eu tenho que vir pra ver se isso aí acontece mesmo, né? Com certeza. Então, não satisfeito em ficar depois da meia-noite de sexta-feira gravando podcast, a gente traz o colega e a esposa no domingo para gravar podcast, para vocês verem o amor que a gente tem pelo cinema, pelo conhecimento e por essa escola, né? Começando então pela lista de indicados, nós vamos falar um pouquinho primeiramente sobre o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Nas categorias, então, nós tínhamos o Cafarnaum, que é o Oscar do Líbano, Guerra Fria, o Oscar da Polônia, Never Look Away, como é que ficaria a tradução, isso? Nunca olhar adiante. Nunca olhar adiante, da Alemanha, né? Assunto de Família, que seria o filme do Japão, e o vencedor, Roma, que seria o filme mexicano, né? Dirigido pelo Alfonso Cuarón. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o filme em si e também sobre o diretor, né? Mas a gente já pode falar do filme, porque como ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, aí que cada um de vocês achou, de repente a Priscila pode falar primeiro. É um filme maravilhoso, né? Roma é uma aula de cinema em todas as suas essências, assim, né? Cinematografia, interpretação, tudo perfeito no filme, né? E o Cuarón acertou também em colocar disponibilizando no Netflix, que muita gente pôde olhar, que talvez não olharia num cinema, não iria até o cinema para pagar o ingresso e ver Roma, conseguiram olhar em casa no Netflix e tiveram o prazer de olhar um grande filme. Nos indicados, fazendo uma ressalva aqui, que eu gosto muito da Nadine Labaki, que é a diretora do Cafarnaum, do Líbano. Ela tem filmes maravilhosos aí, tem um filme que nós vimos há uns anos atrás, que é E Agora Onde Vamos, que é muito bom. E era um filme também que eu tava torcendo, mas Roma não perde nada. Eu não tinha lido que ela era do Agora Onde Vamos. Acho que foi o único que a gente viu dela até hoje, né? Tem esse e tem o Caramelo também, que é dela, que é muito bom. Mas esse a gente não viu, tu viu? Não, Caramelo ainda não, mas é muito elogiado. E Agora Onde Vamos, quem não assistiu ainda, se conseguir acesso a esse filme, vale a pena, né? É sempre uma experiência diferente, né? Ver um filme de um outro país, um país que a gente não tá acostumado, né? Provavelmente foi o único filme do Líbano que a gente já viu, né? E quando a gente assistiu Cafarnaum, vai ser o segundo filme do Líbano, provavelmente, que a gente já assistiu, né? Fazendo uma ressalva que é uma diretora mulher, né? Fazendo um filme no Líbano. Que já é uma coisa difícil em Hollywood, imagina aí nos países ali do Oriente. E aí, Rodrigo, assistiu Roma? O que achou? Desses 5 indicados, o Roma, por enquanto, foi o único que eu assisti. Eu gostei bastante também. Me chamaram muita atenção vários aspectos. Por exemplo, o roteiro é baseado numa experiência autobiográfica do próprio Cuarón, né, uma vivência que a família dele teve em relação a uma moça que trabalhou com a família dele, né, que no filme foi brilhantemente interpretada pela Yalitza Aparicio, né, que por sinal também foi a primeira mulher indígena a ser indicada ao Oscar.
E o filme, sem dúvida, é irretocável, né? Além de mostrar muito o ponto de vista daquelas pessoas que geralmente ficam invisíveis nos filmes, né? No caso, uma moça que faz serviços domésticos para a família, que é o núcleo principal do filme, né? E você vê assim aquelas tomadas coletivas assim que aparece, você vê o avião Passando. Os aviões passando, assim, então o trabalho do Cuarón na direção é irretocável. Né? Inclusive um avião passando o reflexo dele numa poça d'água, né? E não foi feito com efeitos especiais, pelo que sei, né? E o plano sequência da loja, né? Que é maravilhoso. Bah. Aquele plano sequência ali aquilo é uma escola realmente de cinema. Sem dúvida. Esse prêmio de melhor filme estrangeiro pro Roma, digamos que assim é um prêmio, como é que se diz? Uma consolação, né? Porque ele deveria ter ganhado, na minha opinião, a gente vai chegar depois no Oscar de melhor filme mesmo, né? Melhor filme do ano, né? Pra mim é o melhor do ano, se não um dos melhores, se não o melhor, né? Mas ele poderia facilmente ter ganho, ou junto com outros, o Oscar de melhor filme, né? E fazendo também, né, mais uma colocação do Guerra Fria, né? Que nós vimos também um grande filme da Polônia. Ah, sim, o Guerra Fria. Porque se o Roma não tivesse nessa categoria, tivesse ganho o Oscar de melhor filme, o Guerra Fria poderia ter levado, né? Falar um pouquinho só sobre a categoria em si, né? Porque, apesar de a gente passar meio rápido, assim, a categoria de filme estrangeiro, digamos que, assim, na minha opinião, é até a melhor categoria do Oscar. Os filmes que são indicados a melhor filme estrangeiro costumam ser melhores do que os filmes indicados a melhor filme, né? Então, provavelmente todos os filmes dessa categoria são melhores do que o filme que ganhou o Oscar de melhor filme, que foi o Green Book, que a gente vai comentar depois um pouquinho sobre isso, né? E tem filmes indicados lá na categoria de melhor filme, e que aqui o Oscar de melhor filme estrangeiro, todos eles são melhores do que muitos filmes que estão lá, né? Muitos filmes que ganham todos os anos como melhor filme do Oscar são piores, né, ou menos melhores do que os filmes que ganham o Oscar muitas vezes de melhor filme, né? O que a gente pode citar um pouquinho também, estava comentando essa semana, né, Priscila, que alguns atores do México criticaram o fato dessa atriz estar concorrendo, né? A reportagem foi a seguinte, eu estava lendo que atores mexicanos dizendo que ela não era atriz pelo fato dela não ter experiência cinematográfica, nunca ter feito nada no cinema, né? É uma professora, né? Ela era uma professora. Eu não sei qual foi a circunstância que o Cuarón achou ela para fazer o papel, mas ela casou perfeito, né? Sim. Inclusive ela falando em uma linguagem indígena, que é uma coisa, né, que ele ainda trouxe isso pro filme, né? Exato. Que muitas dessas empregadas eram pessoas humildes de descendência indígena que não eram, né, o núcleo ali, digamos, branco do México, né? O núcleo mais rico. Então, esses atores mexicanos fizeram essas ressalvas aí, fizeram essas críticas a ela, e o Cuarón já saiu em defesa dela dizendo que eles estavam falando bobagem, realmente estavam falando bobagem. Sem dúvida. Roma é um filme que todo mundo tem que assistir, né? Ele tá disponível para todo mundo aí no Netflix, né? Ou quem preferir a locadora do Paulo Coelho, como nós, também pode procurar lá, né? Não é um filme que todo mundo vai gostar, eu já adianto, né? Tem que gostar de filme que, digamos, tem uma linguagem mais lenta, assim, é um filme mais contemplativo, mas se quer uma experiência diferente do que tá acostumado a ter com o cinema, assiste lá que vocês vão gostar. É em preto e branco também, tem gente que tem preconceito, né? Mas é um filme excelente para quem gosta e entende de cinema. Sem contar o ponto de vista em relação às mulheres, né? Exato. Você tem em dois núcleos, né? A própria protagonista, que é a empregada da família, que não tem uma experiência bem sucedida, né? Ela acaba se tornando, né, engravidando do namoradinho, e também a senhora para quem ela trabalha, né? A dona da casa. A dona da casa, que também é abandonada pelo marido. Então, a gente teve agora Dia Internacional da Mulher, né? Então serve muito pra gente refletir a respeito dessa. Até dá para estabelecer uma comparação que talvez os ouvintes, os alunos, aí, os colegas professores já tenham assistido, que é o Que Horas Ela Volta brasileiro, né? Ele tem uma temática parecida, digamos assim, apesar de que ele é um filme menos didático que o Que Horas Ela Volta, né? Mas por ser menos didático, ele se torna até um filme melhor, dá para dizer assim, né? Os dois são bons, iguais, né? Mas esse consegue ser um filme ainda melhor em termos de linguagem de cinema, né? Talvez depois a gente volte um pouquinho nesse filme, então, porque o diretor ganhou um Oscar também de melhor direção, mas a gente vai chegar lá, né? A próxima categoria, então, é a melhor animação,
Pra quem ainda não ouviu, a gente já existe um episódio onde eu participo, que também foi gravado aqui na escola, né, nos estúdios da Escola André Leão Poente, no podcast Um Plano para Dominar o Mundo, que é um podcast de ex-alunos, onde eu fui convidado a participar, né? Então quem ainda não ouviu, vai lá e procura, porque lá a gente fala bastante especificamente sobre essa animação, né? Mas tanto o Rodrigo quanto a Priscila assistiram também essa animação, eu vou deixar eles falarem um pouquinho o que eles acham. Primeiro falam os indicados, né? Os indicados, né? Ah, sim, voltando nos indicados, então, nós tínhamos nessa categoria Os Incríveis 2, então, a continuação do filme da Pixar. Ilha dos Cachorros, né, que também poderia ter ganho, a gente pode comentar um pouquinho sobre ele. Wi-Fi Ralph a gente não assistiu ainda, não sei se o Rodrigo já assistiu, né? Já, muito bom. E o Mirai, que a gente não assistiu, mas também ouvi referências excelentes, né? Não sei se o Mirai é do Estúdio Ghibli, provavelmente sim, né? Qualquer filme do Estúdio Ghibli tá valendo, né? É uma obra de arte sempre, né? Mas Os Incríveis 2 nós assistimos, de repente o Rodrigo fala um pouquinho sobre Os Incríveis 2, a Priscila fala sobre Ilha dos Cachorros, o que vocês acham? Pode ser. Perfeito. Então, Os Incríveis 2 é a continuação do grande sucesso da Pixar, né? Uma continuação até um pouco tardia, mas é interessante porque ela começa exatamente no ponto em que o primeiro filme terminou, né? E propõe assim uma inversão de papéis bem interessante, né? Que enquanto a mulher elástica que assume o protagonismo, né? A parte, digamos, de super-herói, super-heroína no filme, o Senhor Incrível aí fica responsável por cuidar da casa das crianças e digamos que se atrapalha um pouco no percurso, né? Discussão super pertinente nos tempos que nós vivemos, né? Exatamente. Falando sobre feminismo. Não sei sobre o Rodrigo, né? Mas eu me coloco nesse lugar que eu me identifiquei, porque às vezes é a patroa que tá trabalhando e eu tô cuidando da Dona Sofia, né? Mesma coisa, eu com os guris mesma igual. coisa. A Dona Sofia, quando ela tá brabinha, ela fica igual o bebezinho dos Incríveis, né? Até Ela pior, sai né? foguinho, vira um fiquei em pânico diabinho. Inclusive, quando a gente saiu pra vir pra cá, ela já deve estar tocando terror na Vadez lá, né? Nossa. Saindo fogo do cabelinho loiro. E aí, Priscila, Ilha dos Cachorros, então? Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson, né? O Wes Anderson, que é um diretor que eu gosto muito, né? Estávamos falando antes aqui de gravar dos Excêntricos Tannenbaum, que é um filme maravilhoso. Entre outros dele, todos os filmes dele são muito bons, né? Nós temos o Hotel Budapeste, que é muito bom também. Ilha dos Cachorros é um filme sobre, pra quem ama cachorro, né? Vai adorar o filme, porque ele fala sobre cachorros que são expurgados lá do Japão. Brevemente, assim, uma sinopse rápida. E aí eles vão parar nessa ilha e ficam lá. Então tem as aventuras dos cachorros tentando voltar pro Japão, tentando se conectar de novo com os humanos, porque eles são separados dos seus donos. É um filme muito bom. Ele sempre tem aquela coisa agridoce do Wes Anderson, né? Não é totalmente comédia, nem é totalmente drama, então fica no meio do caminho. E é uma história muito gostosa de ver pra quem gosta, e principalmente por ser em stop motion, que é sempre bom de ver, né? Ele fez muito bem, ele tem toda uma simétrica que ele faz, ele é um diretor excelente. Fica a dica também pra quem não viu, olhar a Ilha dos Cachorros, que é muito bom. Falando então, já que a gente citou Os Incríveis 2, lembrando que o primeiro episódio do AL Podcast, né, do podcast da escola, é sobre filmes de 2018, sobre os filmes lançados no Brasil em 2018. Lá eu já falo um pouquinho sobre Os Incríveis 2, então eu vou passar reto nessa. Quem quiser, confere lá o que a gente disse, né? Ilha dos Cachorros, como a Priscila já estava falando, então é do Wes Anderson. Qualquer filme do Wes Anderson tá valendo a pena. Quem nunca assistiu nenhum filme dele, o meu preferido é Moonrise Kingdom. Como eu fui escoteiro, então eu me identifiquei muito com esse filme. Procurem, o Wes Anderson é desses diretores que a gente não pode perder, tem que assistir todos os filmes dele, né? Wi-Fi Ralph também ouvi boas referências, né? Diz que é uma boa continuação da animação da Disney, né? Então o vencedor aqui foi Homem-Aranha no Aranhaverso. Daí a Priscila fala um pouquinho o que ela achou e depois o Rodrigo. Homem-Aranha no Aranhaverso é um filme super diferente, né? Dentro desses filmes todos que teve do Homem-Aranha nos últimos anos, esse é um filme que tem um frescor, né? Ele é um filme diferente, a linguagem dele. O personagem é muito rico, tu tem um personagem ali que é negro e hispânico, né? Então ele tem toda uma identificação com o público americano e com a gente também, por que não, né? E é um personagem que é bom tu ver o desenvolvimento dele como Homem-Aranha também. Ele já não é de cara que ele tem os poderes, ele vai se descobrindo. As referências que tem aos outros Homens-Aranhas também são muito boas, né? Inclusive uma personagem feminina, duas aliás, né? Isso. Uma japonesa e uma um pouco mais adolescente, maior, jovem adulta. O filme é muito bom, fica a dica pra vocês aí. Não vamos falar muito pra não dar spoiler, mas
Aparecem vários Homens-Aranha ali naquele, como o nome já diz, né? No Aranha-Verso ali. E mereceu justamente a estatueta. Sem dúvida. E algumas curiosidades também em relação ao Homem-Aranha no Aranha-Verso. Um dos Homens-Aranhas que aparecem nas realidades dos universos paralelos é o Homem-Aranha no Ar. Ele é dublado pelo Nicolas Cage. Maravilhoso, né? Muito bom. E agora em relação ao Wi-Fi Ralph, também uma pequena palavrinha que eu gostaria de dizer é que o filme original, que era o Detona Ralph, ele falava sobre personagens de jogos de fliperama, e nesta continuação eles vão para a internet. E eles fazem algumas adaptações, algumas abordagens bem divertidas a respeito do ponto de vista dos jogos de internet, dos sites também, né? Você vê a referência do Twitter, que é uma árvore cheia de passarinhos, assim, sabe? Daí eles espiando as mensagens, né? Então também é uma sequência que me surpreendeu, porque o primeiro filme eu não achei grande coisa, mas esse segundo eu achei bem legal. A gurizada que se diverte, né? É um filme que no mínimo faz te identificar pela familiaridade, né? Como tu disse, tu vai ver a árvore cheia de passarinho e vai lembrar que é o Twitter, entre outras redes sociais, é o que a gente está acostumado a consumir na internet, né? Exato. Próxima categoria aí, então, acredito que é uma onde ninguém assistiu, foi o melhor documentário em curta-metragem, né? Geralmente esses documentários a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de acesso, alguns tem no YouTube, outros não, né? Mas quem conseguia ter acesso a eles, ou até dos anos anteriores, assim, muitos desses documentários de curta-metragem depois viram documentários de longa-metragem, né? E geralmente eles são surpreendentes, assim, são documentários que em pouco tempo, assim, eles conseguem te deixar chocado às vezes, ou te deixar maravilhado, né? Eu acho que tem um especial, esse Absorvendo o Tabu, alguém leu alguma coisa sobre ele? Eu não... O Observando o Tabu é sobre a questão da menstruação na Índia, né? Isso, exatamente. É um tu tinha filme comentado. super pertinente também, novamente chamando a atenção que esse ano teve uma temática feminina, assim, né, em alguns filmes, apesar de não termos tido nenhuma diretora feminina Ele indicada. é indiano, né? É indiano. Esse filme ele fala sobre a dificuldade em comprar um absorvente, a menina ir num comércio na Índia para comprar um absorvente. Então, é uma coisa tão absurda na Índia que meninas não fazem a sua limpeza ali, esse cuidado dessa questão da menstruação pelo tabu de um homem daqui a pouco, né, ver ela comprando absorvente. A coisa é tão absurda que chega nesse ponto. Então o filme é sobre isso. Eu não cheguei a ver, mas tenho curiosidade, quero muito ver. Foi bem elogiado ali pelo pessoal na hora da premiação, né? A Índia rende filmes lindos, assim, né? Eles têm todo um gênero de cinema indiano, assim, né? Mas também rende documentários, assim, porque existe aquele Filhas da Índia, né? Que também é horrível, assim, uma viagem ao inferno. Quem não assistiu ainda Filhas da Índia também é um documentário necessário de se assistir, assim, mas não assista com nem um pouquinho de depressão, porque é de cortar os pulsos, assim, né? Soco no estômago. Nessa categoria tem um outro que a gente tava comentando também, acho, dos meninos lá e o bebê. Sim, eu só não Sabe lembro que não lembro qual é ele. Dá uma olhada aí, eu acho que... Eu não lembro o nome do filme, eu sei que um dos filmes é sobre a história daquele sequestro daquele menino na Inglaterra uns anos atrás. Acho que eu lembro. Que eram outros duas crianças, os garotos acho que tinham cerca de 10 anos, e eles sequestraram um menino de 3 ou 4 anos no shopping aleatoriamente. Nossa, porque eles queriam saber como era matar, né? Eles queriam saber como era matar um ser humano, então eles infelizmente pegaram esse garoto e fizeram esse ato. E rolou uma polêmica aí porque a mãe não foi comunicada do fato, né? O diretor, ele fez o filme sem comunicar a família que ele estava fazendo, né? Então, quando o filme saiu nas premiações, começou a ser elogiado, a mãe se manifestou publicamente querendo sabotar o filme, né? Dizendo que esse filme não deveria existir porque, no mínimo, ele deveria ter entrado em contato com a família pelo caso ter sido, né? Um caso que ainda assombra a mãe, né? Ainda tem um trauma na família, com certeza, pela coisa em si, né? Só não lembro o nome do filme. Eu sei que os indicados aqui eram Black Sheep, A Partida Final, Lifeboat, Uma Noite no Madison Square Garden e Observando o Tabu, que foi o ganhador. Alguém tem mais uma colocação? Essa categoria, então, como eu já mencionei antes, né, ela gera muitas discussões, né? Esse documentário que a gente acaba de citar é, no mínimo, um documentário de ética questionável, assim, mas ele levanta uma discussão bem importante, assim, né? Detainment, o nome do... Então é no melhor curta-metragem. É no melhor curta-metragem, não é de documentário, é só curta-metragem. Tá, então a gente vai chegar lá, então. Isso. Melhor cabelo e maquiagem, então nós tínhamos apenas 3 indicados, né? Que era o Border,
o Vice e o Duas Rainhas. É, claro que o Vice ia ganhar, né? O que eles fizeram com o Christian Bale, né? Transformando o Dick Cheney, né? Dick Cheney também. Depois nós vamos voltar na categoria de melhor ator, a gente pode falar um pouquinho sobre o Vice, falar um pouquinho sobre o Christian Bale, né? Mas realmente a maquiagem dele desse ano, assim, né? É muito merecido, né? Porque tu conseguia enxergar o ator e ao mesmo tempo o personagem, assim, né? Mas depois na categoria de melhor ator a gente fala um pouquinho lá se o ganhador foi merecido ou não, como é que foi o desempenho dos outros, né? Polêmica nessa categoria. É bastante polêmica, né? Melhor roteiro original, então nós tínhamos A Favorita. O Rodrigo vai pronunciar melhor esse segundo aí. First Reformed. Que significaria mais ou menos? Eu não sei se é primeiro aposentado ou reformado, alguma coisa assim. É nessa linha. Do Paul Schrader, né? Green Book foi vencedor de melhor filme, depois a gente vai voltar certamente, né? Então, Roma e o Vice, né? Vencedor Green Book, né? É uma história muito boa, o roteiro realmente é muito bem escrito, né? Mas a gente provavelmente vai comentar bastante depois quando chegar no melhor filme lá, né? De que é um roteiro bastante controverso, assim, né? Talvez seja realmente o roteiro original, o melhor roteiro original da categoria, talvez ele realmente tenha merecido ganhar, apesar de que ele tem no mínimo alguns erros históricos, alguns equívocos sociológicos que a gente entra depois em questão quando chegar lá na categoria de melhor filme, né? Fazendo só uma colocação que o Paul Schrader é um grande roteirista, né? Tem filmes maravilhosos como Touro Indomável, né? E tal, eu não cheguei a assistir esse filme ainda, o First Reformed, mas acredito que seja um grande filme, pelo que já me disseram, grandes diálogos, como sempre o Paul Schrader faz, né? Então já fica aí a minha desconfiança com o Green Book, mas depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Inclusive sobre o Paul Schrader, né? Ele é, digamos que um personagem icônico da nova Hollywood, que é, digamos, uma fase do cinema americano, uma fase que foi muito influenciada e teve muitas influências, né? Se vocês procurarem no livro Cinema, como a geração Sexo, Drogas e Rock and Roll salvou Hollywood, vai falar muito sobre ele porque ele foi um personagem icônico dessa fase do cinema americano, né? Do cinema norte-americano, estadunidense, né? Aliás, se diz que ele foi talvez um dos maiores ou o maior roteirista dessa época, né? Ele fez grandes filmes, ele escreveu sobre grandes histórias. Próxima categoria, então, melhor curta-metragem. Então aqui sim que aparece The Tenement, né? Que a gente já falou sobre ele, então, sobre essa tragédia que aconteceu aí. Essa é uma categoria onde pelo menos eu e a Priscila não conseguimos assistir nenhum filme, eu acho que o Rodrigo também não esse ano, né? Isso. Principalmente no ano de 2016, eu e a Priscila a gente conseguiu assistir quase todos os filmes que estiveram no Oscar, se não todos, né? Talvez tenha faltado um ou dois, né? Mas agora nós temos Vida de Paz, né? E Paz assiste o que der quando der, né? Exatamente. O Rodrigo também tem 2 filhos, né? Que inclusive estão aqui perto, né? Já não acompanhando a gravação, né? Estão caminhando pela escola. Então, né? Nossa, Vida de Pai não sobra tanto tempo para assistir filmes, assim, né? Mas com certeza, todos os filmes indicados a curta-metragem do Oscar também, eles valem a pena ser assistidos. Geralmente é uma experiência cinematográfica única, né? Eles também costumam virar depois longas-metragens, filmes de longas-metragens ou até de documentário, também filmes não documentais, né? Filmes dramatizados. Tem um aqui em específico que dá pra reconhecer pelo nome, que é Margaret, né? Margaret provavelmente é sobre aquela personagem que teve 2 filmes no mesmo ano, até. Um foi feito até foi a Meryl Streep, que interpretou ela num dos filmes. Teve um outro francês também, que o francês era melhor do que o filme hollywoodiano, né? Mas procurem que essa é uma personagem bastante interessante. Provavelmente o curta-metragem sobre ela também deve ser, né? O próximo, então, é melhor curta-metragem animado, né? Aqui eu e a Priscila acho que não assistimos nenhum, mas o Rodrigo assistiu o vencedor, né, Rodrigo? Bao. Sim, o Bao é um filmezinho adorável. Os protagonistas são japoneses. Pelo que eu lembro, é a história de uma senhorinha que faz... prepara massas assim, em formato de travesseiro, se não me engano, e uma dessas massas ganha vida. Então a forma como ela se afeiçoa e tal é muito divertida. É uma experiência bem legal, o filmezinho,
bem gostoso de assistir, vale a pena ver. E fala sobre como tu pode deixar os teus filhos irem para o mundo, alguma coisa nessa linha, né? Isso, exatamente. É quase... Como se fosse um filho, né? Nos últimos anos, desde que a Pixar foi fundada, né? Antes a Disney costumava levar quase todos os anos essas categorias, né? Hoje a Pixar também pertence à Disney, costuma levar quase todos os anos, com algumas exceções, assim, né? Então muitos desses curtas, né, a Pixar utiliza como, digamos assim, um teste, né? Eles lançam o curta antes dos filmes deles, para ver como é que vai ser a recepção, para a partir daí muitas vezes transformar esses curta-metragens em uma animação de longa-metragem ou até para testar a ideia e utilizar como referência nos filmes deles depois, né? Agora a próxima categoria, então, melhor documentário, né? Essa também é uma categoria que eu adoro, assim, para mim as duas melhores categorias do Oscar são o melhor filme estrangeiro e melhor documentário, sempre rende documentários excelentes, assim. Esse ano, infelizmente, a gente também não conseguiu assistir nenhum, apesar de que a gente leu um pouco sobre eles e viu que são todos filmes excelentes, né? Esse especificamente, Free Solo, eu vi que é um filme muito bem filmado, é um filme difícil de fazer, né? Hoje eu estava escutando até, antes da gente vir pra cá, assistindo no canal da Carol Moreira, né, que é formada em cinema, que é crítica de cinema, junto com o Thiago Bellotti. A gente gosta de fazer muitas referências a críticos de cinema, né? Então, como eu disse, nós não somos especialistas. Se vocês procurarem por gente que fala melhor do que a gente, que conhece melhor que a gente, procurem pelo canal Meus 2 Centavos, do Thiago Bellotti, procurem pelo canal da Carol Moreira, que são formados em cinema, que conhecem muito. E eles estavam comentando, né, que esse tipo de filme poderia ser feito por muito poucas pessoas no mundo que teriam capacidade, porque tu tem que escalar com uma câmera gigantesca, né? Até a Priscila mesmo estava comentando sobre isso. Pra mim é um filme sobre um maluco, porque quem escala sem equipamento tá pedindo pra morrer no mínimo, né? A mão grande, né? A mão grande, né? Tá, é a mesma coisa que tu, sei lá, tentar atravessar uma rua sem olhar pros lados, aí uma avenida, né? Os caras dizendo que tinha trechos das rochas lá onde ele estava escalando, porque era um paredão de 975 metros, imagina, sem equipamento. E ele tinha trechos que ele estava escalando sem o equipamento e não tinha onde enfiar o pé e nem a mão. E aí os caras apavorados, né, achando que ele ia cair. E eles apavorados também, porque até que ponto a equipe estar lá não ia influenciar a concentração dele também, porque daqui a pouco ele se desequilibrar e morrer, né? Então, é assim um esporte. O documentário diz que é fascinante, mas é um esporte que eu digo pra você. Acho que é melhor você jogar xadrez, fazer outra coisa mais tranquila, né? A sua mãe agradece porque tem esse tipo de esporte. Lembrando que é um filme coproduzido pela National Geographic e que vai ser exibido no canal aqui no Brasil em breve. Oh, legal. No mínimo, filmar um filme desse é o dilema de que tu pode estar filmando a morte de uma pessoa, né? Sim, inclusive, muitos montanhistas, escaladores, eles já morreram fazendo isso, né? Escalando sem equipamento, né? Nesse mesmo estilo de escalada aí. E morreram, né? E, inclusive já teve alguns documentários que nem foram pro ar porque tentaram fazer o documentário do cara que escalava e o cara morreu escalando, né? Então seria um pouco mórbido lançar um documentário desse, né? Fazendo uma ressalva aqui de um outro indicado que tá aqui na categoria, é o RBG. É sobre uma juíza da Suprema Corte americana lá, que ela conseguiu muitos direitos, ela ajudou em muitas conquistas para as causas feministas, assim, nos Estados Unidos. Inclusive está sendo feito um filme com a Felicity Jones fazendo ela, né, como personagem principal, fazendo os anos de juventude da juíza e contando um pouco da história dessa personagem super importante na Suprema Corte americana. Provavelmente a gente vai ainda ter algum episódio só sobre a categoria de melhor documentário do Oscar, dos que ganharam, os que concorreram nos últimos anos. Então a gente pode voltar nesses documentários em uma outra oportunidade mais pra frente, durante os anos ou nos próximos anos aí, né? Próxima categoria, então, melhores efeitos visuais, onde nós tínhamos os indicados Vingadores Guerra Infinita, Christopher Robin, né, que é sobre o Ursinho Pooh, O Primeiro Homem, que é o vencedor dessa categoria, Jogador número 1, e Han Solo, uma história de Star Wars, né? Han Solo estava no Oscar. Primeiro Homem vencedor, acredito que foi o único Oscar que ele ganhou, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre esse filme. Não sei se o Rodrigo assistiu esse. Não, ainda não. Quero muito ver. Eu e a Priscila assistimos, né? Quer falar um pouquinho primeiro? Claro, pode ser. A gente assistiu esse filme assim, é o filme do diretor do Whiplash, né? Esqueci o nome dele agora.
o Damien Chazelle, uma coisa, Damien Chazelle. Damien Chazelle, exato. La La Land. Whiplash e La La Land. É, La La Land eu acho um pouco superestimado, mas o Whiplash é uma obra-prima, né? Sensacional. O Primeiro Homem é um filme, tecnicamente muito bom, mas acho ele um ritmo um pouco moroso. Não me ganhou tanto como os outros filmes, como alguns outros filmes que tem aqui na categoria, mas realmente a nível de efeitos visuais é necessário que tu tenha ali um trabalho muito bom para te inserir no que foi aquela loucura da corrida até a Lua, né? Todas as tentativas que eles tiveram, todos os fracassos, todas as mortes, né? Então foi muito bem feito, assim, essa parte dos efeitos visuais muito bons. Eu gostei do filme, mas não adorei, assim. Ainda faço uma ressalva que, pra mim, eu acho que quem deveria ganhar é o Vingadores Guerra Infinita, porque tu fazer um filme praticamente todo, né, filmado numa tela verde, tu conseguir fazer toda a parte ali de interação entre os personagens, que são todos basicamente em efeitos visuais, foi feita muito bem. Eu acho que foi um pouco injusto, assim. Eu acho que, pra mim, teria que ter sido para o Guerra Infinita. Essa premiação dentro da categoria, entre a crítica de cinema mesmo, ela gera alguma controvérsia, assim, né? Porque alguns críticos acham que filmes como Vingadores Guerra Infinita, ou mesmo Jogador Número 1, que tinha efeitos visuais excelentes, assim, né? Existe uma controvérsia, assim, de o que é mais importante, assim, né? Se é o efeito visual ser visto ou se é o efeito visual não ser sentido, né? O que eu concordo, eu acho que foi justa a premiação, né? Até porque dentro da categoria, assim, ele tem um efeito visual diferenciado, né? Como eu escutei no podcast Rapadura Cast, para quem não conhece pode procurar também, onde eles falaram sobre todas as categorias do Oscar, quais eram as apostas deles, e um dos participantes lá, que eu não vou lembrar o nome, ele fez uma colocação que eu achei válida, que eu considero que é assim: Vingadores Guerra Infinita, se a gente voltar pra assistir daqui a 20, 30 anos, ou Jogador Número 1, provavelmente a gente vai achar que o efeito visual é datado, né? E já o Primeiro Homem é um efeito visual que tu não sente, tu não percebe ele, mas ele tá compondo a narrativa ali, né? Tu não tem como fazer aquilo sem aquele efeito, né? Então, não, eles não foram pra Lua, tu usou o efeito pra mostrar, pra fazer com que as pessoas acreditassem que eles haviam ido pra Lua ali naquele momento, né? Então, provavelmente daqui a 30 anos a gente volta pra assistir esse filme e a gente não vai sentir esse efeito visual, né? Ele não vai ficar datado, né? Então eu concordo com esse argumento, eu acho que foi válida a premiação para esse filme, aí, né? Já contrariando a senhora minha esposa aí, né? Porque é para isso que servem os maridos, né? Para contrariar suas esposas. Próximo, então, melhor edição de som. Começamos a polêmica agora. Começamos a polêmica, né? Nós chegamos lá, então, num filme aí que levou várias premiações, em diversas, até no Globo de Ouro, entre outras premiações ele ganhou, até como melhor filme, né? A gente, quando chegar na categoria melhor filme, a gente vai falar bastante sobre ele, mas aqui a gente já pode falar um pouquinho porque ele ganhou, né, a melhor edição de som, concorrendo com Pantera Negra, O Primeiro Homem, Um Lugar Silencioso e Roma. Não, aí tu já falou, né? Tu tem ali vários concorrentes ali que tem um trabalho primoroso. Não estou falando que Bohemian Rhapsody não tem, entendeu? Mas eu acho um filme, aquém, por exemplo, se tu pegar toda a edição de som que tu tem no Lugar Silencioso, que ele foi todo filmado realmente sem barulho, sem som nenhum. Toda a edição foi feita posterior, então o trabalho de edição de som é o que faz o filme funcionar, até porque... Deixa tenso, né? Nossa, o filme é muito bom. Quem não viu precisa ver. E compõe a narrativa, né? Sim, é um personagem, né? O silêncio é um personagem do filme. E aí tu vê todo um trabalho que foi feito de silêncio, de atmosfera do filme. E Bohemian Rhapsody, né? A gente sabe. Sobre Um Lugar Silencioso, o filme mesmo, também no nosso primeiro episódio do podcast eu falo um pouquinho sobre ele, né, sobre a experiência de assistir esse filme. Então tu chegou a assistir esse, Rodrigo? Assisti, achei muito bom, já soube que o diretor John Krasinski anunciou a sequência. Legal, dirigida por ele mesmo, será? Ou só produzida, né? Sim. Exato. Porque geralmente quando é dirigido de novo pelo primeiro diretor, costuma ser bom, né? Agora quando ele só produz, geralmente nem tanto, assim, né? Mas eu tô bastante interessado pra ver a continuação. Quem não assistiu Um Lugar Silencioso, eu recomendo, como eu já disse no primeiro episódio do podcast, assistam primeiro Bird Box do Netflix, quem não viu esse, e depois esse. Porque se vocês assistirem Um Lugar Silencioso antes de Bird Box, vocês vão comparar e Bird Box não vai ser uma experiência legal pra vocês, né?
Mas também outra coisa nessa categoria, além do Lugar Silencioso, aqui eu já ficaria também com O Primeiro Homem, porque o trabalho de som é muito bom. Sim, também aquela compõe coisa narrativa. daquelas naves ali indo pro espaço, uma micronave com uma pessoa ali, aqueles barulhos de parafuso estalando, aquilo é uma coisa que te deixa tenso. O trabalho de som deles é muito bom também. Bohemian Rhapsody, a gente vai voltar para falar sobre ele, é um filme bastante controverso, eu especialmente não sou muito simpático esse filme, assim, eu acho que o que fizeram de edição de som no Bohemian Rhapsody ficaria melhor num documentário, porque vai pegar as músicas dos caras e vai editar para colocar no momento certo, ali isso se faz um documentário, não exatamente num filme dramatizado, né? Melhor canção original, então, né? Aqui todas valem a pena, todas são canções excelentes, né? Nós temos, então, a vencedora Shallow, né? De Nasce Uma Estrela, mas nós tínhamos All the Stars, do Pantera Negra, aí o Fight, do RBG, The Place Where Lost Things Go, acho que o Rodrigo pronuncia melhor essa aí, né? The Place Where Lost Things Go, e a última canção da balada de Buster Scruggs, que é When a Cowboy Trades His Spurs for Wings. Muito bom. Pode falar. Não, eu só ia falar que essa balada pro Buster Scruggs é muito bom. Quem não viu, Irmãos Coen são outros diretores que as pessoas têm que colocar no seu caderninho e olhar os filmes, porque os caras são diferenciados no mercado americano. Não sei se vai aparecer eles em outra categoria, acredito que não, né? Não, é só aqui. Também no último episódio eu citei os Irmãos Coen, até eu tava citando filmes deles e não consegui lembrar do filme icônico deles, né? São dois, né? Então, porque o filme mais conhecido, eu acho que um dos melhores deles, que é Onde os Fracos Não Têm Vez, eu não lembrei no último episódio, então agora eu tô corrigindo o meu erro aqui. E o Grande Lebowski também, né? Fargo também, né? Fargo também é um bom. filme icônico, até virou série, acho que do Netflix. Sim, ou de algum canal aí. Acho que até tá rolando a série, nem deve ter terminado ainda, né? Mas falando sobre a música ganhadora, acho que quem viu, né, o Nasce Uma Estrela sabe que foi com mérito, porque Shallow é uma música que fica na cabeça e não do modo ruim, não é aquela música que, tipo, meu nome é Jennifer, não é uma música assim, né? É uma música que fica positivamente na tua cabeça. Foi os 2 hits do ano passado, meu nome é... meu o nome Deus. dela é Jennifer Shallow, né? Shallow é uma música maravilhosa. Cada país produz a música que merece, né? E falando sobre Shallow, então, quem viu a cerimônia do Oscar viu um momento, né? Talvez nós vamos falar sobre momentos que nos agradaram. Talvez não tenha agradado a mulher do Bradley Cooper, mas agradou todo mundo que viu o filme e gostou, né? O momento da Lady Gaga cantando a música com Bradley Cooper é assim de o coração se expandir, né? No coração, porque aquela olhadinha que eles dão no final é linda, né? Como disse uma menina do Omelete que a gente assiste, né? Foi no mínimo pornográfico o olhar no final. Foi no mínimo pornográfico. Se tu, tipo assim, procure um namorado ou uma namorada que te olhe como um olha pro outro ali, né? Tá certo. Mas então, pra quem não assistiu o vídeo da apresentação de Shallow no Oscar do Bradley Cooper da Lady Gaga, né? Pode procurar na página que eu e a Priscila somos os administradores do Fancult lá, que foi postado, vocês encontram o vídeo lá, né? Em outro momento a gente fala mais sobre essa página, sobre esse projeto que tá meio abandonado, mas talvez volte em breve, né? A Sofia vai tocar. Das músicas aqui, acho que eu ouvi todas, menos a Will Fight, mas vou corrigir isso essa semana ainda pra ver qual é, porque essa ainda não ouvi. Fazendo uma ressalva aqui sobre essa categoria, esse ano, como o Oscar, eles tentaram fazer uma cerimônia mais rápida, né? Mais dinâmica. Eles iam tocar 3 músicas apenas, porque geralmente eles fazem a apresentação ao vivo das músicas originais, né? Das canções originais. Eles iam tocar 3 músicas, eu não sei qual que é, todas as três, eu só sei que uma delas era Shallow. A Lady Gaga ficou sabendo disso, ela disse que não, que ela achava injusto e que ela não participaria da cerimônia do Oscar se as 5 canções não fossem tocadas ao vivo. O que eu achei muito bacana da parte dela e o que acabou acontecendo na cerimônia. Até no podcast anterior também eu comentei isso, mas agora vocês estão ouvindo da fonte original, porque foi com ela que eu aprendi essa informação aí. Pode ter a ver um pouquinho também, porque na All the Stars do Pantera Negra aqui, que é o Kendrick Lamar, o responsável pela trilha sonora, ele é meio avesso a premiações, ele não participa de premiações, então já teriam só 4, né? Ele já nem compareceria, ele nem foi na cerimônia do Oscar, pelo que eu li, né? Continuando então, melhor trilha sonora, né? Tínhamos concorrendo Pantera Negra, aqui o compositor é Ludwig Göransson, acho que é assim que se pronuncia. Infiltrado na Clã, Terence Blanchard,
Se a Rua Bill Falasse, que é um filme que infelizmente a gente não assistiu, deveria, né? Nicholas Britell, Ilha dos Cachorros, do Wes Anderson, então o compositor o Alexandre Desplat, que é bastante conhecido aí, né, no mundo da composição, e o Retorno de Mary Poppins, né, do Mark Scheinman, né. Aqui nessa categoria eu e a Priscila não assistimos nem Se a Rua Bill Falasse, nem o Retorno de Mary Poppins para poder opinar, né, mas Pantera Negra para mim foi merecido nessa categoria. Apesar de que a Ilha dos Cachorros tem uma trilha sonora muito boa, é toda feita em tambores, assim, meio que, né, trazendo meio pra cultura japonesa e é uma trilha que te deixa bem inserido no filme. Gostei bastante também. Se ganhasse, não tava fazendo injustiça, não. Mas realmente a do Pantera Negra também, tu vê como eles usaram muitos tambores esse ano. Nessa do Ilha dos Cachorros é tambores que usam e aqui no Pantera Negra também, só que aí é com uma pegada mais africana. Ficou bem bacana também e bem gostosa de escutar. Citando de novo o Ilha dos Cachorros, uma informação que eu esqueci de falar antes também, que o Ilha dos Cachorros, apesar de ser um filme excelente, visualmente muito bom, ele teve um pouquinho de controvérsia pela forma como é representado, digamos, que os personagens japoneses no filme do Ilha dos Cachorros, né, de que eles são bastante estereotipados, assim, né, então teve gente que teve uma certa antipatia pelo Ilha dos Cachorros por causa disso, né? Foi uma informação que eu esqueci de comentar antes, mas estou retificando agora, né. Melhor figurino, então, também Pantera Negra, né? Segundo Oscar deles, ou terceiro, se eu não me engano, a gente já citou eles aqui antes. Mas também categoria merecida, né? Merecida. E muito bonito o discurso também da figurinista Ruth Carter. Ela teve foi um discurso muito emocionado, falando que ela fez o melhor dentro do que ela poderia fazer e que ela entregou um trabalho realmente primoroso, né? Ela fez todo um trabalho em cima da cultura africana e também buscando uma referência meio futurística, porque, né, Wakanda é uma cidade fictícia, obviamente, né, dos quadrinhos, e não é uma coisa muito fácil de fazer. Então ela buscou as raízes africanas e mais uma questão mais futurística, assim, então ficou um universo muito bem construído. A cidade ali de Wakanda, quando eles mostram no filme, tu entra junto ali com os personagens, todos os figurinos, a interação entre os personagens ali é muito rica. Se não me falha a memória, né, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar nessa categoria aí, né? Concorrendo então com A Favorita, O Retorno de Mary Poppins e Duas Rainhas, né? Duas Rainhas também é um filme que eu e a Priscila não assistimos, acho que o Rodrigo também não, né? Também, por enquanto ainda não. Mas A Favorita também, figurino, era maravilhoso. Próxima categoria também polêmica, né? Também um ganhador polêmico. Bohemian Rhapsody é o vencedor do melhor montagem, né? Concorrendo com Infiltrado na Clã, com A Favorita, com Green Book e com Vice, né? Também a crítica não gostou muito, né? Ele tem uma montagem, porque o Bohemian Rhapsody, né? Caso a gente esqueça de citar antes, ele é um filme que começou sendo dirigido por um diretor, né? Pelo Bryan Singer, aí teve toda uma polêmica que ele foi acusado de pedofilia, ele saiu tendo feito só 75% do filme, outro diretor assumiu depois, né? E a justificativa de muita gente para ter sido dada essa categoria aí, que alguns críticos concordam, outros não, é que o montador teve que pegar um filme feito por um diretor, depois com partes feitas por outro, e ter que montar isso tudo, assim, né? Mas a forma como o filme foi feito, assim, eu acho que não justifica, assim, a montagem dele é uma montagem cheia de cortes desnecessários, assim. O filme ele não te deixa se empolgar com os personagens, porque ele já corta e não te deixa ver a cena que tu queria ver. Eu acho que tem outros filmes aqui que mereciam muito mais essa categoria. Eles falam muito no Live Aid, na parte do show que eles mostram no final, que é praticamente o show na íntegra, né? Exato. E aí tem questões ali de montagem que eles fizeram, tipo a câmera passando embaixo do piano, e aí corta pro Fred Mercury, chamando a plateia. Foi bem montado, mas eu acho que o show do Live Aid mesmo, se tu buscar no YouTube, é melhor, assim. Né? Eu sempre considero que tem que ganhar o filme onde a montagem dá qualidade pro filme, né? Não foi exatamente isso que eu senti, porque se tu assistiu o filme, os vídeos das filmagens do Live Aid, tu vai te empolgar tanto quanto tu assistindo esse filme, porque a música é muito boa, é a música que te empolga, não é exatamente a montagem, né? Nessa categoria eu acredito que deveria ter ganho o Vice, né? Porque o Vice ele tem uma montagem com inserções até de memes, com inserções de vídeos que compõem e de certa forma até salvam o filme. Fazem com que o filme fique mais empolgante pra te assistir, fazem com que tu não canse de assistir o filme, né?
Então, pra quem viu Vice, quem não viu ainda, vai saber do que eu tô falando e provavelmente vai concordar comigo ou não, né? Mas o Vice, no mínimo, o Vice merecia muito mais que o Bohemian Rhapsody. Eu fico entre o Vice e fico também no Infiltrado na Clã, que também eu acho que a Infiltrado montagem... na Clã é excelente. E a montagem é muito boa. O trecho do meio pro final, que começa a tensão, aquela coisa da dinâmica entre a clã e a polícia mesmo. Exato. Ali, eu acho que foi muito bem montada também, e não faz, como aquele filme ali é um filme difícil de fazer, porque é um filme que tá falando de um tema pesado, usando humor, mas também usando uma seriedade pra falar sobre o assunto, né? Então ele não vulgarizou o que poderia ou descambar pra alguma coisa que ficasse meio sem formatação, ou tu não entendesse muito bem o que ele quisesse fazer. Foi muito bem montado, eu acho que também acho que mereceria. O Bohemian Rhapsody, essas duas categorias técnicas que ele ganhou, tanto o som quanto a montagem, ele já tinha ganhado em outras premiações, então até não foi surpresa que eles ganharam, né? Até porque eles fizeram um lobby muito grande em cima, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso no final, sobre como a cerimônia do Oscar e todas as cerimônias de premiação nos Estados Unidos são muito pautadas em cima do lobby e da promoção que se faz em cima, né? E o Bohemian Rhapsody, a gente até imaginaria que ia ter algum tipo de premiação, assim, né? Ia ser meio, digamos que bem prestigiado à noite, porque, aliás, a banda Queen abriu a cerimônia do Oscar tocando, né? Então, sim, com Adam Lambert. Então, e tem toda uma questão do sentimento pela banda, porque é uma banda maravilhosa mesmo, isso aí a gente não tem o que falar, é irretocável. Mas o filme, né? Mereceria um filme melhor, pô. Mas entrando na próxima categoria, essa sim, talvez, o Bohemian Rhapsody tenha merecido ganhar, que é a mixagem de som, né? Então, eu não sou um expert em mixagem de som, mas talvez essa sim seja uma categoria justa para Bohemian Rhapsody, apesar de que a mixagem de som de Pantera Negra também, ela compõe a trilha, né? A trilha do Pantera Negra, ela já tem uma mixagem, assim, que compõe a linguagem do próprio filme, assim, né? Mas... Então nessa eu fico entre Bohemian Rhapsody ou Pantera Negra, apesar de que eu daria pra Pantera Negra ainda. E assim. Nasce uma Estrela também estaria bem nessa categoria também. Considero um bom filme com uma mixagem de som boa também. Com toda certeza, o Bohemian Rhapsody, ele, apesar de ter alguns méritos assim na parte técnica, né, a própria atuação também do Rami Malek, que depois a gente vai falar melhor a respeito, né, mas me parece o mais irregular assim dos... Né? O que tem mais, as falhas assim, parece que são mais aparentes, né? Apesar de eu ter de certa forma também gostado do filme, mas não tanto a ponto de talvez ele tenha sido um pouco supervalorizado, né? Talvez o que eu considero assim, na mixagem de som, Pantera Negra é uma trilha original, são canções originais, né? O Nasce uma Estrela são canções originais, né? Bohemian Rhapsody, ele mixa músicas que a gente já conhece. Né? Então faz com que dê um diferencial, assim. Não é bem igual à música original que a gente já conhece, ele tem um pouco de diferença exatamente por causa da mixagem de som. Então talvez por isso seja justa essa categoria, né? Mas como nós não somos especialistas nisso, né? Então não vamos questionar muito, tanto quanto a gente questionou as outras categorias em que esse filme ganhou, né? Melhor design de produção, também para Pantera Negra. Talvez eu tenha que me corrigir aqui, porque na design de produção tem a Hannah Batchelor, talvez seja ela a primeira mulher negra a ter ganhado essa categoria, não foi? Foi no figurino? Foi a Ruth Carter. Então tá, nessa eu não vou questionar a minha esposa aí, que depois eu quero dormir em casa. Melhor design de produção, então, Pantera Negra vencedor, concorreu contra A Favorita, O Primeiro Homem, O Retorno de Mary Poppins e Roma, né? Geralmente, design de produção, todos os filmes que estão concorrendo merecem muito estar, né? Nessa categoria, né? Mas eu acho que o Pantera Negra, assim, o design de produção, né, que compõe os cenários, que compõe os veículos, compõe as armas, isso tudo dá uma coesão narrativa pro filme, né, e compõe a qualidade do filme, né? Então eu acho que é bastante merecido essa categoria. Extremamente bem feito. Na crítica de tudo que eu li, também não vi ninguém que dissesse que outra merecia mais do que esse. Talvez alguns mereçam ao mesmo nível, mas não mais, né? Então não há muito o que questionar aí. Agora, a melhor fotografia, os concorrentes eram Guerra Fria, Roma, Nasce uma Estrela, A Favorita e... pronuncia aí, Rodrigo? Never Look Away. Significaria, mais ou menos? Eu não sei se é algo do tipo Nunca Olhar Distante, alguma coisa assim. Já apareceu antes, acho que já tinha dado a mesma tradução. Não olhe para trás. Alguma coisa assim, né? Não olhe para trás.
O vencedor foi justo, apesar de que Guerra Fria, que a gente assistiu também, é um filme excelente, assim, né? Eles estão no mesmo nível, talvez um pouquinho mais pra Guerra Fria, né? Se eu tivesse que escolher, talvez seria Guerra Fria, né? Apesar de que eu considero sempre que o melhor filme geralmente tem que levar a melhor fotografia, né? Porque o que é cinema? Cinema é basicamente fotografia com mais trilha sonora, mas a gente tem filmes que não tem, né, que são mudos, né? Que é só fotografia que compõe, né? Eu acho um pouco controverso, acho um pouco contraditório o melhor filme não ter ganho melhor fotografia, né? O melhor filme deveria ter ganho melhor fotografia. Então, Roma foi merecido, apesar de que Guerra Fria também é tão bom quanto. Né? É que Guerra Fria, se tu pegar, é um filme que ele nem parece ter sido filmado em 2018, né? Parece um filme, aí citando o Thiago Bellotti, que eu não tinha falado antes dos meus 2 centavos, a crítica dele eu concordei 100%. Ele disse que o filme parece um filme tirado dos anos 50 mesmo. Todas as tomadas, tem uma tomada que eles fazem num teatro, eles estão tocando uma música lá folclórica polonesa, e aí sobe uma foto acho que é do Lenin. E aquilo é uma coisa imponente e parece que tu tá vendo mesmo um filme de época datado até, né? Muito bem construído, muito bem filmado, assim, um primor. E o Roma, na verdade, eu acho que também é a composição geral, porque como o Cuarón escreveu, dirigiu, filmou, é um projeto bem particular dele, autoria total, então... E o Roma também tem tomadas, assim, maravilhosas, né? Como eu já falei, uma das cenas que eu mais gosto é a cena da loja, que elas estão lá e dá todo um tumulto na rua. Exato. Ele traz a câmera e ele transita de uma maneira muito leve, então a fotografia realmente é merecida. E essa cena em específico que a Priscila tá citando da loja, que mostra um tumulto na rua, assim, é uma cena feita sem cortes, né? Então só plano sequência, né? E é uma experiência visual, assim, digamos que única, né? E Roma compõe a narrativa também porque ele tem uma fotografia onde a câmera fica muito tempo parada, por isso que eu disse lá no início que não é um filme para todo mundo, né? Às vezes a câmera fica parada, então você vê os personagens ou os cenários se mexendo, ou às vezes até estáticos, e aquilo ali que compõe a narrativa, né? Ele coloca assim, ó, apenas observe, apenas contemple isso que está acontecendo nesse momento, assim. Isso acontece em Guerra Fria também, muito menos, mas qualquer um que tivesse ganhado essa categoria, né? O Never Look Away nós não assistimos, né? A Favorita tem uma fotografia lindíssima, os movimentos de câmera também, mas eu acho que a Favorita exagera um pouquinho alguns movimentos de câmera, porque ele repete muitos movimentos, né? Ele utiliza a câmera grande angular, assim, que dá um arredondamento, assim, para cenas. É o olho de peixe, né? É o olho de peixe, né? Só que ele exagera um pouco, começa a ficar cansativo em alguns momentos, né? Então eu acho que ele não, apesar de ter uma fotografia belíssima, lindíssima, não merecia ganhar mesmo. Eu ainda acho que Roma merecia, mas devia ter ganhado o melhor filme também junto. Mas depois a gente fala mais sobre isso, né? Melhor roteiro adaptado, então vencedor infiltrado na clã, né? Finalmente o Spike Lee ganhando um Oscar aí, né? Não de melhor filme, né? Mas pelo menos ganhando um Oscar, super né? mérito, né? Sem dúvida. Na verdade o Spike Lee já tem um Oscar, mas é por honra ao mérito, alguma coisa assim. Isso, o Oscar honorário. tem, o Oscar honorário, né? Mas o que é um absurdo, porque ele já devia ter ganho um Oscar, se não ele... Certa, né? Faça a Coisa Certa, é a obra-prima dele, né? Malcolm X acho que não deu o Oscar de melhor ator, né? Não foi nem indicado, né? Mas deveria. No mínimo, Faça a Coisa Certa deveria ter ganho um Oscar de melhor filme já, ou se não de melhor roteiro, alguma coisa deveria ter ganho no ano lá, ele deveria ser melhor do que muitos que ganharam Oscar no ano em que foi lançado, né? Mas aí o Spike Lee também é desses diretores que se você não viu nada, não sei o que você está fazendo da vida, mas você está fazendo algo errado. Deveria ter assistido algum filme dele, né? Precisa assistir, sim. Menos o remake do... Menos Old Boy, né? Old Boy, não precisava. Acho que ele tá precisando pagar as contas aqui. Mas como eu disse no episódio anterior do AL Podcast, realmente ele tava precisando pagar as contas, né? Não sei nem como ele aceitou, né? Ter feito, não li sobre a justificativa dele, muito né? Muito boa a chamada, assim, o anúncio dele como ganhador, né? O Samuel Jackson chamando ele e fazendo quase um anúncio, assim, né? E ele vindo e abraçando e pulando em cima dele. Foi maravilhoso aquele momento, né? O próprio discurso que ele fez na hora que ganhou foi espetacular. Em tempos de Donald Trump nos Estados Unidos, maravilhoso aquele discurso. Mas o Mr. Spike Lee vai ganhar muito. Vocês vão ouvir falar muito dele ainda, né? Porque ele faz filme bom atrás de filme bom, né?
E Infiltrado na Clã é um filme excelente. Quando a gente chegar ali na categoria de melhor filme, a gente volta nele pra falar um pouquinho. Alguém quer falar de algum dos outros roteiros ali adaptados? Temos a Balada de Buster Scruggs, né? Que é uma antologia, isso que se diz, uma coleção de curtas, digamos assim, né? Então, são 5 roteiros. Talvez merecesse também por ter 5 roteiros diferentes dentro, né? Poderia me perdoar, a gente não assistiu. Nem Se a Rua Bill Falasse, mas Nasce uma Estrela também tem um roteiro escrito a 3 mãos ali, né? Que até o Bradley Cooper participou. O Rodrigo tinha citado antes, né, Rodrigo, sobre Nasce uma Estrela. Exatamente. Me parece que é a 4ª vez em que essa história é trazida para o cinema. A última, se não me engano, foi em 1976. E os protagonistas eram Chris Christopherson e Barbra Streisand, né? Mas essa nova abordagem com a Lady Gaga e o... como é que é o nome dele mesmo? Bradley Cooper, eu achei assim de uma sensibilidade única, muito bem... Atualizou a história, né? Sem dúvida, né? É aquele negócio, você já viu essa história antes, mas ela continua sendo bem contada, né? Com toda uma sensibilidade, toda um... Justa indicação, né? Exato, e também o que me surpreendeu foi aquela questão da Lady Gaga ser uma ótima atriz e do Bradley Cooper ser um ótimo cantor também. São coisas que me surpreenderam no filme. Aproveitando para citar um outro excelente canal sobre cinema que vocês não podem perder, isso você tem que abrir o YouTube agora e assistir, que é o Entre Planos, do Max Valarezo, né? Valarezo, que ele fez um episódio específico sobre Nasce uma Estrela e sobre o roteiro de Nasce uma Estrela, né? Onde ele comenta, então, que o mérito diferencial do roteiro desse filme, em detrimento dos outros 3 primeiros, é que esse filme, como o Rodrigo já citou, ele desenvolve muito mais o personagem do cantor, né, ou do artista, né, porque em outras versões eram atores e não cantores, né, que eram os personagens principais. Mas nesse ele desenvolve muito mais o cantor, digamos assim, ou artista homem, né, que nos outros ele aparece muito pouco, assim, nesse ele dá mais um plano de fundo para a história dele desde a infância, a relação com o pai, a relação com o irmão, né, apesar de que, segundo o Max Valarezo, do Entre Planos, o filme dos anos 30 ou 40, ele desenvolvia muito mais a artista, naquele caso era uma atriz, e nesse, como é que é o nome? Greta Garbo? Não é da Judy Garland, que é do Mágico de Oz, né? Naquele mostra a carreira dela após a morte dele, né? Opa, spoiler alert aí. Ai, Mas quem não assistiu Nasce uma Estrela agora tem que levar spoiler, fazer o quê, né? Não, na verdade não é nem que ele não é bem desenvolvido, ele é o protagonista junto com ela, mas o que acontece é que tu não tem todo aquele histórico do background dele, né, da infância, pra te entender como ele virou aquela pessoa atormentada pelo alcoolismo, né? Sim. E a personagem dela, na verdade, é bem desenvolvida a nível de, tipo, depois que ela fica famosa, então, né, esse último filme, o que ele quis dizer no vídeo dele é que não se mostrou, assim, o desenvolvimento dela como uma atriz mesmo, não, como uma estrela mesmo, como o nome do filme diz, né? Deixou um pouco aquém, mostrou mais os momentos de brilho dela com ele junto e não sozinha. A crítica dele que ele faz isso. Até porque Quer continuar? Posso falar? Não, pode falar. Até porque o filme em si ele é uma crítica praticamente ao gênero musical, né? Porque ele pega ali o que o Bradley Cooper e a Lady Gaga mesmo, eles acabam cantando, é um tipo de folk, de rock ali. É country rock, né? É, country rock. E depois a Lady Gaga, com a personagem dela ali em carreira solo, ela já começa um pop, né? E o filme mesmo já começa a fazer uma crítica de o quão comercial é a música dela, de ela pintar o cabelo, dela fazer uma música... né? De o quão artificial de ela fazer uma música sobre o jeans. Só que poderia ter desenvolvido realmente um pouco mais isso, né? Mas eu acho que o objetivo do filme também era criticar esse tipo de né? Então foi uma escolha que o filme fez ali, mas eu concordo com o Max Valarezo do Entre Planos. Assistam o vídeo dele que ele vai argumentar bastante lá. Quem gosta de cinema vai gostar, né? A própria dualidade entre uma estrela em ascensão e outra em queda, né? Assim, é bem interessante. Muito bom. Então, uma das principais categorias aqui, junto com o melhor filme, melhor fotografia, é melhor direção, né? Nessa aqui levou o Afonso Cuarón, então, de Roma, né? Concorrendo contra o Spike Lee. Vou deixar o Rodrigo tentar... Pavel Pawlikowski. Apesar de o Rodrigo falar muito bem inglês, o polonês não é bem o forte, né? Exatamente. Mas eu vou jogar pra ele porque vai ser mais ridículo ainda eu pronunciando essa aí, né? Guerra Fria a gente já falou um pouquinho, então...
o grego Yorgos Lanthimos, né, de A Favorita, e o Adam McKay de Vice, né? Eu já citei um pouquinho sobre o Yorgos Lanthimos, apesar de não ter citado o nome dele, né? Esse diretor grego no último episódio, que ele faz filmes no mínimo muito estranhos, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu tava comentando antes com o Rodrigo, pra não concluir. Ele tem 2 filmes que são filmes muito esquisitos, mas filmes que, né, pra quem gosta de cinema diferenciado, tem que botar na listinha, que o Felipe até falou num outro episódio do podcast, que é o Sacrifício do Cervo Sagrado, que é um filme complicado, porque ele é um filme difícil de Não olhar. É pra todo mundo, Não né? é pra todo tem mundo. Que gostar de filme maluco. Se tu gosta de filme diferenciado, que te desafia um pouquinho na narrativa, tu precisa ver. E The Lobster, que é a Lagosta, que é outro filme muito estranho, mas muito bom também. Que tem... Não vou falar nada sobre enredo, acho que vocês têm que procurar o filme e olhar. É desses filmes que você tem que pensar assim, hoje eu quero assistir um filme que vai ser diferente, assim, que eu nunca vi na vida nada nem parecido. Vai num filme desse cara aí que com certeza vocês... Ainda que todos esses 3 filmes citados são filmes que ele já tá fazendo em Hollywood, são filmes quase convencionais, né? Diz que os filmes da fase grega dele que ele fez na Grécia são ainda piores, isso a gente não assistiu, mas tá na lista, né? Tem uma pastinha lá dos filmes dele que eu já vi só pelos nomes. Que assim como o Thiago Belotti dos Meus 2 Centavos, que a gente já citou, às vezes ele tem o caderninho onde ele bota ali os diretores que ele acompanha, e esse aí tá do nosso caderninho pra assistir os filmes da fase grega dele, né? Mas então o vencedor Afonso Cuarón, né, foi merecido, apesar de que todos os outros que concorreram com ele aqui também poderiam ter ganho, né? Mas, como diz, a direção do filme, do Roma, tudo que ele fez, né? Porque ele escreveu o roteiro, ele fez a fotografia, né? Ele fez toda uma composição, acho que o Rodrigo já citou isso antes, que ele comprou a casa da infância dele, Isso. né? Ele foi nos antiquários para comprar peças que existiam na infância dele, dentro da casa dele, para fazer tudo muito parecido, assim, né? O filme todo pautado em nostalgia, então ele fez o filme quase que do início ao fim, assim. Isso que é a direção, né? Você fazer toda uma composição para contar a história que você quer, né? Então dificilmente poderia ir para outro essa categoria. Acharam merecido? Uma curiosidade só, antes da gente falar se a gente achou merecido, é que eu tava buscando alguns materiais e vi que tem uma suposição que... Tem um filme do Afonso Cuarón antigo que é E Sua Mãe Também, que é com... Acho que é com Gabriel Garcia Bernal, né? Se não me engano. Então tem um trecho nesse filme que eles comentam... Um dos meninos comenta sobre uma lembrança que ele tem da infância com a empregada. Então tem uma suposição de que daqui a pouco isso é um universo compartilhado, assim, faz parte do mesmo universo, a história de Roma com E Sua Mãe Também. Eu achei isso super interessante, porque essas coisas de universo compartilhado eu sempre acho muito interessante. Gosto quando eles fazem esse tipo de trabalho. Quanto a merecimento, eu também não tenho que dizer, eu acho que super merecido. Os outros candidatos muito bons, mas Roma, como a gente já falou, é um projeto muito pessoal do Cuarón. Ele fez toda a produção, ele fez todo o roteiro, a fotografia, todo o trabalho em cima do técnico e estrutural, assim, do filme, e toda a parte pensada também, porque é um filme sobre a infância dele, como o Rodrigo falou, sobre lembranças dele. Então, Oscar super merecido. Uma das coisas que mais me impressionou no Roma foram aquelas cenas em que apareciam muitas pessoas. Tanto quanto no momento em que a personagem principal vai tentar falar com o namorado naquele treino, muitas pessoas aparecendo ali, a forma como, sabe, também naquele outro momento em que a câmera vai deslizando numa rua, se não me engano. Com a hora que ele vê o pai dele no cinema, né? Isso, vê o pai no cinema. Aquilo super bem feito também. Extremamente bem feito. Assim, o fato de muitas pessoas aparecerem numa única cena, como ele conduziu aquilo, eu achei... Isso me lembra muito os filmes antigos, né? Se tu pegar um filme, aquele filme do Kirk Douglas, não vou lembrar agora o nome. Do Gladiador, que é... Spartacus, e me lembra um pouco isso, porque tu pega um filme... o Kubrick, né? Tu pega um filme que tu não tem CGI, naquela época tu não tinha, então tu tinha que pegar todos os figurantes e tu tinha que conduzir eles, tu tinha que dirigir mesmo. Exato. Então é todo um trabalho que tu faz, e o Cuarón, acho que é bem exatamente isso que tu tá falando. Essa cena do cinema é bem isso. O menino vai transitando pela rua e vai indo até achar ali, até chegar no cinema. Também é um plano sequência em que ele vai atravessando a rua, ele vai na calçada e tem gente passando e tem gente indo, Exato. tem gente na vitrine, tem gente dentro das lojas, tu vê pessoas dentro das lojas, aquilo ali é muito bem orquestrado, né? Sim, a própria cena que, como você falou, a cena da loja, que acontece a revolta do lado de fora. Nossa, aquela cena espetacular. Apesar de que a direção do Spike Lee no Infiltrado da Clã também é muito boa, né?
Se não tivesse o Cuarón nessa categoria, eu digo que pra mim seria pro Spike Lee, porque eu acho que, como eu falei antes, o filme do Infiltrado na Clã é um filme difícil de dirigir, pelo tom dele. Sim. Pra te achar o tom. A Guerra Fria também. Os únicos que eu não gostaria que tivessem ganho é o A Favorita aqui do Yorgos Lanthimos, porque ele tem uma fotografia muito bonita, a direção é muito bem feita, assim, mas ele exagera em algumas coisas, ele até faz referência, até tenta imitar o Kubrick em algumas cenas, assim, mas ele faz demais, começa a te cansar aquilo, apesar de ser um filme muito bom. E o Vice, assim, ele explorou eu acho que explorou mal as fases do personagem, ele devia ter mostrado um pouco outras fases dele, principalmente dele como o gestor empresarial, né, o que fez ele ficar famoso no mundo político, assim. Então, Afonso Cuarón, essa não há o que discutir, né? Eu acho que é o melhor diretor mesmo. E o Vice também, se tu pegar, é um filme muito derivado do que eu acho que ele fez melhor, a maneira como ele faz as narrativas dele, ele fez melhor em A Grande Aposta, né? Uhum. É um filme que basicamente é um sósia, só que um pouco menor, né? Eu acho um pouco menos agradável do que o A Grande Aposta. Próxima categoria, então, melhor atriz coadjuvante. Nós tínhamos Amy Adams de Vice, acho que não era o caso de ter ganho mesmo. Marina de Távira do Roma, essa talvez até merecesse, sim, né? Ótimo trabalho. A vencedora Regina King de Se a Rua Abril Falasse. Infelizmente nós não assistimos esse filme, talvez a gente corrija ao chegar em casa hoje. Se a Sofia deixar. Se a Sofia deixar, né? Depois que ela dormir. Emma Stone de A Favorita, tá muito bem, mas também acho que não seria o caso de vencer. E talvez a Rachel Weisz também de A Favorita, né? Que é uma atriz excelente. Eu gosto muito da Rachel Weisz. A Rachel Weisz é maravilhosa, né? Ela já ganhou o Oscar de filme de atriz coadjuvante em O Jardineiro Fiel, que é um trabalho maravilhoso também que ela fez. E ela é uma atriz, né? Que ela é completa. E esse filme, a maneira como ela transita ali, que tu vê que ela manipula a personagem da Favorita, que é a rainha, né? É muito bom. E a Emma Stone também não perde, porque são duas manipuladoras que acham que estão manipulando uma personagem, no fim elas estão sendo manipuladas. Então, o filme da Favorita é bom por causa disso. O jogo de xadrez entre as personagens. Nós até nos desculpamos aqui por não ter assistido Se a Rua Abril Falasse, né? Pra não poder, nós deveríamos ter assistido, pra poder falar sobre essa categoria que é muito importante, sobre essa atriz que ganhou, né? E fazendo também a ressalva da Marina de Távira, que tu falou que é do Roma, ela tem um diálogo maravilhoso no Roma, que ela olha pra personagem da empregada e diz: nós mulheres estamos sempre sozinhas, né? E esse é um diálogo que martela na cabeça de qualquer mulher. Né? Então, mas podcast tem que fazer assim, né? A gente marca e tem que gravar, senão acaba não saindo, né? Esse já foi adiado várias vezes, a premiação já tem mais de 2 semanas, né? Mas em outro momento a gente vai poder falar mais sobre esse filme, provavelmente, sobre essa atriz, né? Se a Rua Abril Falasse, né? Não faltarão oportunidades, né? Eu acho que a Amy Adams também, eu assisti o Vice e eu até acho que o filme foi corajoso ao falar todo o desastre que foi consequente da administração Bush, aquelas 600 mil mortos em consequência da invasão ao Iraque, né? A própria questão do superpoder atribuído ao Dick Cheney. E achei que a Amy Adams fez um bom trabalho, embora não fosse assim o caso de ser premiada, né? Mas ela, como Lynn Cheney, acho que até foi bem, fez de forma competente. Até me lembrou um pouco da Lady Macbeth, né? Isso, exatamente. Uma referência à personagem, porque ela, de certa maneira, é a cabeça ali que meio que... Ela não é a cabeça, ela é o pescoço, né? Ela vira meio que o marido dela. Põe o cara na linha, né? Quando ele tá... Na verdade, é até um pouquinho que me incomoda nesse filme, não o fato de ter dado o foco pra esposa dele, mas de ter vilanizado a esposa, assim, né? Eles até fazem essa coisa com a Lady Macbeth e tal, mas quase que parece que ela é a pessoa ruim da história, que influenciou ele a fazer tudo, assim, né? O que duvido que seja o caso, talvez eles fossem um casal, que os dois pensassem a mesma coisa, assim. Mas eu não gosto do tom do filme, né? A ironia que dá, assim, tá tratando uma coisa séria, né? Onde os Estados Unidos fez uma barbaridade ali que a gente pode discutir em outros episódios, assim. Então o filme já não tinha o tom certo, eles dão esse foco pra ela, assim, onde parece que ela é a vilã, que ele era só um bobalhão que seguiu o que ela disse e tal. O que ele transformou ela nisso, assim, né? Até nem acho que ele era um bobalhão, eu acho que mostra ali meio que isso que tu falou. Os dois pensavam da mesma maneira, e como ela viveu numa época em que a mulher não tinha
esse papel de protagonista, de daqui a pouco ser uma política, ser uma, sei lá, uma juíza, alguma coisa que ela quisesse ser, né, a nível de tomar decisões pelo país, porque ela era uma pessoa que mostra ali que ela era conservadora e ela queria ter um pouco de poder também. Daqui a pouco era isso, era uma dinâmica de duas pessoas, ela fez o marido dela enxergar que ele tinha que entrar na linha e os dois tinham aquele jogo de poder que eles faziam. Eu não acho que ele era bobalhão, não, ali talvez algumas cenas de edição ali soaram como se ele fosse, mas depois tu vê que ele claramente sabe o que ele tá fazendo, né? Sem dúvida. Essa é a vantagem de nós termos uma mulher na mesa, né, conversando com a gente, então ignorem tudo que eu disse e ouçam o que ela está dizendo, né? Aproveitando a oportunidade para convidar outras mulheres, professoras ou alunas que queiram participar de outros episódios, né? Porque a gente quer ter mulheres na mesa, a gente quer inclusive ter episódios só coordenados por mulheres, né? As mulheres são mais da metade da população, então a gente tem que ter mais de 50% delas participando aqui no nosso episódio. Inclusive, para quem não conhece podcast, o mundo de podcasts, existe um evento e um movimento de o podcast é delas, né? Onde a gente vai voltar a falar sobre isso, onde nós vamos ter podcasts onde a gente vai incentivar que tenham só mulheres na mesa ou mais mulheres do que homens na mesa, né? Aliás, né, se nós vamos referenciar também mulheres no podcast, falando sobre filmes, que nem a gente tá falando, um podcast muito bom que a gente recomenda é da Angélica Reis, que é o Masmorra, né? É um podcast que vale a pena o pessoal aí que gosta de cinema menos mainstream aí escutar. Ela faz um trabalho maravilhoso aí no universo do podcast. Fica a dica aí também. Nós vamos aproveitar para mandar um beijo para ela e para agradecer porque ela compartilhou nosso episódio, né? Que a gente fez da última vez. Ela, inclusive, elogiou, né? Sim. A gente já vai deixar o convite para quando ela quiser participar, ela será convidada em mais de uma oportunidade, né? Ela também ajudou a criar um outro podcast que é feito por elas, que fala só sobre diretoras mulheres. Muito bom. Vocês encontram no site Anticast, para quem quiser saber sobre diretoras. É o melhor podcast da atualidade para isso, pelo menos dos que eu conheço, né? Então procure no site do Anticast, que é outro podcast excelente, que serve como referência pra gente estar fazendo esse aqui, né? Vocês vão encontrar lá o Feito por Elas, que é excelente. Ela não tá em todos, mas ela tá nos primeiros, em alguns, assim. É muito bom. Então um beijo pra Angélica aí. Espero que ela escute isso, né? A gente vai avisar que citou ela aqui e ela já se dispôs a aparecer em alguns episódios e ela será convidada, será cobrada. Continuando então, agora a gente vai para melhor ator coadjuvante, né? Exato. Onde o Rodrigo vai pronunciar o nome desse aí. Vamos ver. Começamos pelo vencedor então, que é o Mahershala Ali, que interpretou o músico Don Shirley em Green Book, o Guia. Temos o Adam Driver, que foi um dos policiais infiltrados na clã. Temos o Sam Elliott como irmão do protagonista no filme Nasce uma Estrela. O Richard E. Grant, por Poderia Me Perdoar. E o Sam Rockwell, que eu achei que foi um bom trabalho dele como George W. Bush no Vice. Poderia Me Perdoar, nós não assistimos, nem eu nem a Priscila, acho que o Rodrigo também não, né? Não vamos poder, infelizmente, não vamos poder falar sobre esse aí. Mas vocês sabem a sinopse do filme? Não. O filme é sobre... Eu também não assisti ainda, mas eu tava lendo sobre os indicados e vi esse filme, que ele só tava nessa categoria. É sobre a história de uma mulher que era escritora nos Estados Unidos. História real, história de fatos. Sobre uma mulher que era escritora nos Estados Unidos de biografias de pessoas famosas. E aí ela meio que cai em assim, ostracismo, não tem mais demanda para os livros dela. Ela começa a falsificar cartas de pessoas famosas. É muito interessante. Até quem faz essa escritora é a Melissa McCarthy, que é uma atriz que faz muito filme de comédia, né? Exatamente. Eu gosto dela, mas geralmente excelente atriz. Excelente atriz, mas geralmente ela só faz o personagem meio parecido, né? Que é a gordinha descolada, assim. Mas gosto muito dela. E nesse filme diz que ela tá muito bem também. Esse personagem, esse ator que tá na categoria de coadjuvante, ele faz um amigo dela que ele sabe dessas falcatruas que ela faz. Aqui todos são excelentes atores, né? Não dá nem pra gente questionar. O Mahershala Ali já tem um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo Moonlight, né? Moonlight, exatamente. O Rodrigo estava comentando antes em off aí que ele foi o primeiro ator. Ele foi o primeiro ator muçulmano a ser premiado e também o primeiro ator negro a vencer 2 vezes a mesma categoria, tanto pelo Moonlight quanto pelo Green Book.
Não foi consecutivo, né? Moonlight não foi do ano passado. Ano retrasado. Né? Do ano retrasado, né? Teve um gap ali agora de um ano. Talvez seja merecido. Eu, particularmente, daria pro Sam Rockwell, não, desculpa, pro Sam Elliott de Nasce Uma Estrela, né? Ele tem porque uma ele cena tem que poucas cenas, mas as cenas com ele, assim, né? Poucos minutos que aparece, mas é maravilhoso. Excelente. Se não pela atuação, eu daria pelo bigode, né? Um dia terei um bigode desse, se a Priscila deixar, apesar de que ela não deixa. Essa coisa texana não é muito a minha cara. Bigodes pra molhar na sopa sempre são bigodes, né? Onde no mínimo tem que se dar um bom trato ou uma boa higiene, né? Mas as cenas com ele, assim, né, são no mínimo muito emotivas, assim, né? Então chamam bastante atenção. Ele aparece pouco, chama bastante atenção. O Sam Rockwell do Vice faz muito bem, o George W. Bush, muito assim, bem. Mas ele aparece muito pouco pra justificar que ele tivesse ganho nesse caso, né? Quem quiser ver alguém interpretando W. Bush, assim, pra se irritar bastante, querer dar na cara, né? Mas faz bem, existe o filme W, né? Do Oliver Stone com o do Josh Brolin também. Então alguém já fez tão bem quanto, assim, né? Talvez o Marshall até merecesse, mas eu daria pro Sam Elliott aí, vocês. Eu gostei do trabalho dele como Doc. É que, na verdade, o filme é problemático, né, do Green Book. A própria família... Lá. A gente vai chegar... Depois a gente vai comentar mais particularmente, mas a família do próprio personagem, que ele é um personagem real, né, que é o Doc, que era um músico lá de Nova York, eles mesmos fizeram algumas ressalvas sobre o filme, né? Mas acho que a interpretação dele é uma interpretação que é irretocável, assim. Ele faz muito bem um homem que teve, assim, algumas coisas que ele não pôde vivenciar na vida dele, né? Como músico, como musicista, teve uma dedicação, né, à música e ao conservatório, aos estudos, então ele teve uma parte ali que ele meio que não conseguiu viver. Apesar de que essa parte que ele não conseguiu viver, a gente vai falar um pouquinho que é falar sobre a negritude dele, que essa é a discussão principal do Green Book. Eu gosto muito dele. No Moonlight eu já tinha adorado o trabalho dele. Acho ele excelente ator. E me emocionei com várias coisas que né... Aliás, assim, o Green Book, né, adiantando um pouquinho, é um filme que tem os seus problemas, mas o mérito dele são os dois personagens que trabalham ali, tanto o Viggo quanto o Marshall ali, sei lá se fala isso. Exatamente, a dinâmica dos dois atores é que levam o filme. Né? Ele me ganhou nisso, então eu acho que foi um Oscar merecido. Apesar de que eu também concordo com o Felipe, eu gosto muito do trabalho do Sam Elliott no Nasce Uma Estrela. Ele tem uma cena particular ali, que é quase no final do filme, que é uma cena na picape com o Bradley Cooper. Que aquela cena me deixou assim, me deu assim um... Eu, né, fiquei muito emocionada naquela cena, então, mas acho que foi um Oscar merecido, ator coadjuvante. Chegando nas 3 últimas categorias. Rodrigo não quer falar nada sobre ele, não? Pois é. Sim, eu gostei muito da atuação do Marshall Ali, principalmente no Green Book, naquela parte em que eles estão na chuva e aí ele sai do carro porque o cara era dotado de uma cultura extraordinária também, né? O Doc, né? Mas chega um ponto assim que realmente ele se despe daquele... Até do próprio, digamos assim, personagem que ele estava interpretando, que era mais contido, mais formal, assim. Mas quando ele é submetido a todas aquelas situações de preconceito e tal, chega um momento em que ele explode. E aquela cena... A forma como o ator coloca o sentimento do personagem, eu achei... Belíssima, né? Belíssimo, muito bem feito. Gostei muito também do Adam Driver, né? Sim, exato. Ele é um ótimo ator ele é muito bom. E achei excelente. O Sam Elliott, a cena que tu falaste é muito emocionante. E também gostei muito como falei antes, né, do trabalho do Sam Rockwell como George W. Bush no Vice, né? O Adam Driver, especialmente, é uma revelação dos últimos anos, né? Porque acho que não fez filme ruim ainda, assim, né? Verdade. E é um ator, assim, que parece que ele chama as câmeras, assim. E qualquer coisa que ele faz, assim... Tem um filme todo dele, não lembro o nome daquele... Não, é um filme que ele é poeta, eu não lembro. Ele é poeta e ele é motorista de ônibus, né? Ele é motorista de ônibus em Nova York, no Nova Jersey. Até eu citei no último episódio os Meyerowitz, que é do mesmo diretor, se eu não me engano, até. A gente fica devendo o nome desse filme, mas é muito bom, do Adam Driver. Ele é poeta e dirige um ônibus em Nova Jersey, é muito bom. Ele também fez o Silêncio, aquele do Martin Scorsese. Sim, muito bom. Ele faz um dos padres, né? Isso. Mostrando que é um bom ator até calado, praticamente.
praticamente, né? É verdade. E... Ah, e ele é neto do Darth Vader, né? Então não podia então... ser. Foda que ele é muito parecido com um amigo meu também de ensino médio, Rafael. Um abraço pro Rafael aí, né? Então, chegando nas 3 últimas categorias, também muito importantes, né? A categoria de melhor ator, que já começa com as polêmicas do final do podcast aí, né? Nós tínhamos concorrendo, então, Christian Bale, por Vice, Bradley Cooper, por Nasce uma Estrela, William Dafoe, no Portal da Eternidade, Viggo Mortensen em Green Book, O Guia, e o vencedor, Rami Malek, em Bohemian Rhapsody. Então, quem começa a polêmica? Posso começar? Pode. Por favor. Bom, a primeira coisa que me incomoda ele ter ganho essa categoria e no filme em si é que, sabe Deus por que eles colocaram uma dentadura gigantesca no cara que te tira do filme o tempo todo, né? Tu olha assim, o Fred Mercury tinha dentes, digamos, bem salientes, avantajados, assim, mas não era tanto, né? Então tu olhava o tempo todo assim, eles não fizeram certo, podia ser um pouquinho menor. E aquilo o tempo todo tira do filme, isso já atrapalha bastante, assim, né? Mas tem outras coisas assim, mas eu vou deixar a Priscila e o Rodrigo falar um pouquinho. Tá, então, né, falando sobre o nosso amigo Rami Malek, assim, gente, todos os outros participantes, ali, os outros concorrentes, tu pega o Christian Bale por Vice, tem todo um trabalho de emular o Dick Cheney, ele fez uma questão de voz e postura. William Dafoe, pra quem não viu, muito bom, é o filme sobre o Van Gogh, né? O filme todo dele, praticamente. É, né? todo dele, a câmera só em cima dele o tempo todo, e o filme tu não perde o fôlego do filme, né? Que geralmente é um filme parado, mas um filme que te deixa inserido naquela vivência dos últimos dias do Van Gogh. Ele fez muito bem, né? Também é um trabalho muito bom. O Viggo Mortensen do Green Book, como a gente falou, fazendo um italiano ali, meio estereotipado, mas simpático, que tu consegue enxergar ali, né, o personagem. Frank Vallelonga. Exato. E pra mim, quem deveria ter ganhado nessa categoria, né, fico entre dois. William Dafoe, como eu falei, do Van Gogh, e o Bradley Cooper fazendo um personagem que... Até porque é muito gato, né? Aí... Ah, não, mas aí, gente, eu não ia falar isso aí, mas já que meu marido já que eu tô dando permissão, e já né? que tu falou muito bem de algumas personagens aí, tu falou da Margot Robbie no último capítulo, né, queridinho? Eu vou falar que o Bradley Cooper, além de seus olhos verdes lindos e sua voz grossa, fez um personagem muito rico, que é como a gente estava falando, tu pega toda a infância dele de traumas com o pai e tal, com a bebida, e um personagem que conseguiu chegar ao estrelato, é um cantor, né, prestigiado, mas não consegue se livrar dos fantasmas do passado e tem o problema do alcoolismo. E tu olha pro Bradley Cooper e tu acredita que ele tem problema de álcool mesmo, que ele é um cara que ele tem todos uns demônios do passado ali, com o pai dele e tal. Então, assim, ó, duas interpretações pra mim que são muito bem feitas, tanto o Bradley Cooper quanto o William Dafoe fazendo o Van Gogh, também um personagem atormentado, com problemas psicológicos, com toda uma questão da época em que ele vivia, que daqui a pouco ele estava vivendo numa época errada e não entendia a obra dele. E aí tu pega o Rami Malek, que é um ator que eu até particularmente não desgosto, eu gosto dele, eu já vi algumas... Todos os outros são muito mais experientes. Sim, também, né? Mas pela própria construção, né? Porque tu pega ali um Fred Mercury bem caricato, né? Tu pega, assim, um personagem que, tipo, começando pelo próprio filme, que a gente vai entrar depois nos méritos do filme, mas achei particularmente uma interpretação caricata. Não acho que era o Fred Mercury, eu não olho pra ele pro Fred Mercury, eu olho pro Rami Malek fazendo uma emulação do Fred Mercury. O que incomoda também, pra mim, além da dentadura, é que o tempo todo parecia que ele tava dublando o Fred Mercury. Quando ele cantava, ele realmente tava dublando, porque ele não cantou as músicas, ele até cantou algumas e fizeram uma mistura ali dos dois, mas ele tava sempre... Tu via que o ator interpretando, tu não sentia ele como um personagem, uma verdade, assim. Né? Tu pega, por exemplo, cenas de músicas em que o Bradley Cooper tá cantando e tu vê as veias do pescoço dele saltando, porque ele tá cantando, ele realmente tá cantando. E o Rami Malek, ele tá dublando, então ele não fez nem força pra fazer aquilo, e, poxa, músicas do Fred Mercury, tu imagina aquela explosão que era o vocal dele, né? E com a vantagem de que o Bradley Cooper você podia imaginar o Rocket Raccoon também, né? E eu gostaria de dizer que a voz do nosso mestre de cerimônias, Rodrigo, aqui que tá participando, é mais bonita que a do Bradley Cooper ainda, né? Vamos ver agora o que o Rodrigo tem a falar sobre essa categoria polêmica. Bom, Christian Bale, uma coisa que foi muito interessante, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor ator por este filme, o Vice. E foi polêmico assim também o fato de ele ter agradecido a Satã por ter ajudado a compor o personagem. Faz muito sentido, né? Nem um pouco democrata, né? Sem dúvida. E
desempenho do Bradley Cooper no Nasce uma Estrela, eu também gostei bastante. Eu achei que ele soube captar muito bem o fato de ser alguém com uma carreira muito bem sucedida, um cantor que leva multidões e tal, mas ao mesmo tempo ter a sua cota assim, de coisas mal resolvidas desde a infância e de ter os seus vícios, né, que infelizmente acabam provocando a decadência dele, né. Eu gostei muito da atuação dele ali. O William Dafoe, apesar de eu não ter visto ainda No Portal da Eternidade, quero muito assistir porque é um ator que eu acompanho desde quando ele fez em 1988 A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, né? E o próprio desafio de ele ser atualmente um ator sexagenário e de interpretar um personagem, no caso, né, o Vincent Van Gogh, que morreu com 37 anos, então poderia ter sido miscasting, mas nesse caso me parece que não foi, porque diz que a atuação dele casou muito bem, excelente, né? O Rami Malek, eu achei até ele ok, mas realmente essa questão, a dentadura falsa dele no filme prejudicou bastante, né? E o Viggo Mortensen, eu gosto da atuação dele no Green Book, né? Até chamou a atenção o fato de ele estar alguns quilos acima do peso, de ele fazer realmente aquele italianão, assim, todo cheio da malemolência e tudo mais, né? Gostei bastante. Mas eu acredito também, acho que eu concordo com a Priscila, de repente teria sido mais justo dar o Oscar de melhor ator para o Bradley Cooper, apesar de eu também ter gostado do Christian Bale como o Dick Cheney no Vice, né? Mas o Rami Malek acabou sendo mais uma imitação do Freddie Mercury do que o caricatura, próprio... né? Exato. Nessa categoria eu consideraria um pouquinho, eu daria pro Christian Bale, mas por quê, né? Se fosse minha escolha, porque eu acho que o Christian Bale ele se esforça tanto e ele consegue salvar um filme, assim, que é um filme pra mim muito antipático, assim, não só pela forma como o filme foi dirigido, por eu acho que escolheram um período errado ou deixaram de pôr um período que eu acho que era muito importante pro personagem, mas todos os momentos que o Christian Bale aparece compensa tudo, assim, né? E não é fácil tu atuar com toda aquela maquiagem que ele colocou, né? Quando o ator faz uma transformação corporal, assim como ele fez, o Christian Bale é conhecido por isso, assim, também. Não é uma coisa fácil pro ator, né? Isso acaba até dificultando um pouco, assim. E o Christian Bale, ele é um ator que merece o Oscar. Acho que ele ainda não tem Oscar de melhor ator. Ele ganhou pelo filme Vencedor. Ganhou quando tá certo, né? Isso, o Brad Crack, né? Mas eu ainda preferiria ele, apesar de que realmente o Bradley Cooper, eu gosto muito da atuação dele. Ele passa muita verdade como cantor, assim. E ele canta bem pra caramba, né? E ele, inclusive, disse que se inspirou no Sam Elliott, né? Pra fazer aquela voz, até pra compor o personagem, assim. E ele faz referência a muitos cantores do gênero musical, assim, né? É a trilha sonora do nosso carro que a gente ouve, sei lá, eu acho que já faz quase um ano, né? A música Black Eyes. O Rodrigo, quando pega carona comigo também, eu ouvi muito já essa trilha sonora, né? É a favorita do momento. O William Dafoe também tem um filme só pra ele, assim, ele carrega o filme nas costas, assim, muito bem, e ele tem que compensar porque ele é um ator muito feio, sempre foi, né? Tem que compensar com talento, né? Coitado. Mas tá muito bem, assim. O Viggo Mortensen, eu gosto muito dele, assim, ele a dinâmica dele, como a gente disse, com o Mahershala Ali ali, eles salvam o filme, é muito legal ver os dois, assim, apesar de que ele faz um personagem de estereótipo, estereotipando o italiano e tal. É muito legal, é muito divertido de ver isso, assim, faz o filme ser muito agradável, mas acaba dando um pouco menos de mérito pra ele. A gente não tá tirando o mérito do Rami Malek, ele se esforça muito, ele é um ator jovem, assim, e é um ator muito talentoso, assim, mas não foi uma boa escolha de composição de personagem, né? Então ele não passa a verdade de ser o Freddie Mercury, né? Ele não precisava ter totalmente imitado o Freddie Mercury. É difícil, né? Porque tu tá imitando uma figura muito conhecida, assim, né? Então tu sempre vai ter aquela comparação digamos, da pessoa real com o personagem. Mas tem outras coisas que acontecem no filme que a gente vai falar daqui um pouco mais, de repente, talvez, também. Mas que faz com que a gente não goste da atuação dele, pelo menos a mim não agrada, assim, eu acho que ele não merecia, apesar de que a gente sabe que o Oscar é uma premiação da indústria, né? Então eles querem, às vezes parece que eles querem dar para um ator jovem, porque daí esse ator ele já vai ser
muito cotado, ele vai fazer outros filmes, isso vai impulsionar a indústria. Fizeram isso com a Jennifer Lawrence também, né? Era o Lado Bom da Vida também, né? Que deveriam ter dado pra atriz. Jesus Cristo. Deveriam ter dado pra atriz francesa também, acho que é até falecida agora, não é? Sim, Emmanuelle Rivat. Perderam a oportunidade de dar pra Emmanuelle Rivat, né? Que filmaço. Então, talvez no final a gente fale um pouquinho sobre o Oscar, a gente tem um outro episódio depois só falar sobre o Oscar, que eles têm essas escolhas assim que fazem com que o Oscar não me agrade em algumas coisas, apesar de eu achar que é uma premiação muito importante, de eu gostar muito de ver quem ganhou, de assistir os filmes, assim, né? Mas então, indo pra próxima categoria, penúltimo. Te interromper só. Nessa categoria de melhor ator, fazendo uma ressalva também, que foi injusto não ter sido, né, indicado o Ethan Hawke, né, que disse que estava muito bem no First Reformed, que a gente falou antes, que do Paul Schrader, que era o roteiro, né, sim. Porque ele faz um eu só não sei se é de uma igreja protestante, acredito que sim, ele é um reverendo lá, um pastor, em crise com sua fé, e diz que é muito bem feito. E o Ethan Hawke é um ator muito bom, que eu gosto muito do trabalho dele. Tem a trilogia do Antes que é maravilhoso, né? Quem não viu, por favor, veja. E ele é um ator, assim, que ele é um cara que é meio injustiçado, assim, as premiações geralmente deixam ele meio de fora. Ele já fez alguns filmes que também já deixaram ele meio esquecido. Aproveitando a oportunidade, já que tu falou no Ethan Hawke, tem, não sei se algum dia na vida eu vou poder falar num podcast sobre esse filme, mas ele tem um filme muito maluco, onde ele é o pai e a mãe dele ao mesmo tempo. Eu não vi esse Como é que é o nome desse filme, hein? Ai, meu Deus, eu não lembro. A gente não lembra. Acho até que é dirigido por ele, talvez, o filme. Não. Mas procurem um dos últimos filmes do Ethan Hawke, deve ser 2016, 2017, e nesse filme ele consegue ser ele ao mesmo tempo é o pai e ao mesmo tempo ele é a mãe dele. Assim, então, o filme é interessante ser assistido, mas é muito maluco. É que ele concebe ele mesmo com ele mesmo, entendeu? Podia ter sido dirigido pelo grego aí, né? O Yorgos Lanthimos, né? Devia ter sido, né? Se não foi. Esse filme é muito esquisito. Penúltima categoria, então, melhor atriz, né? Com aí as indicadas Iolita Aparicio de Roma, que a gente já falou um pouquinho sobre ela. Glenn Close, a esposa, né? Outra vergonha pra gente não ter assistido esse filme ainda. Acho que o Rodrigo também não viu. A minha esposa viu. Viu? Então vai poder comentar um pouquinho. Viu a esposa. Daqui a pouco a tua esposa comenta sobre a esposa aí através de ti, então. Olivia Colman, vencedora de A Favorita. Não vi ainda a esposa com a Glenn Close, né? A gente tinha ainda a Lady Gaga de Nasce Uma Estrela e Melissa McCarthy por Poder Me Perdoar, que a gente não assistiu, então Poder Me Perdoar, nem a esposa, né? Então a gente não vai poder falar, mas, na minha opinião, entre todas aqui, a Olivia Colman realmente poderia ter ganho. Ainda que eu daria pra Iolita Aparicio, que se não tinha experiência como atriz, ela fez muito bem, talvez ela mesma. É que, assim, sobre essa categoria, a Iolita, ela tá maravilhosa, né? Realmente, a personagem carrega o filme. Apesar de que eu acho que é muito... talvez uma vivência mais... como vou dizer... uma coisa familiar pra ela, né? Interpretar uma personagem meio do underground, uma personagem que não, né? Que é meio serviçal ali. Não estou dizendo que ela é serviçal, mas estou dizendo que daqui a pouco é uma familiaridade que ela tem com a personagem. Todas as premiações que tiveram antes, várias premiações a Glenn Close ganhou, né? Fazendo um personagem que diz que é muito difícil de fazer, né? Que é um personagem bem rico. E conhecendo a Glenn Close com trabalhos anteriores dela, realmente, de fato, deve ser, porque não vamos esquecer que ela fez Relações Perigosas, que é maravilhoso. Sim, uma atriz muito versátil, devia ela ter ganho Oscar já, né? Atração Fatal, que ela faz uma surtada como ninguém, né? E outros personagens dela, que ela é sempre muito segura de si e sabe mergulhar muito bem na personagem que ela faz. Lady Gaga, Nasce Uma Estrela, o Rodrigo já tinha falado, foi uma surpresa agradável, uma grande escolha do Bradley Cooper, né? Um acerto muito grande, porque ela é uma cantora que todo mundo já conhece, que ela é maravilhosa, super premiada e tem todos os méritos como cantora. Mas que talvez tenha feito ela mesma também, a gente tem que ver ela em outros filmes, aí chega no que eu ia dizer. Daqui a pouco também ela tá fazendo alguma coisa mais familiar, assim como a Iolita Aparicio. Tem alguma coisa da história dela que ela lembra do passado, antes dela ser famosa, que ela trouxe pra ali, né? A Melissa McCarthy, a gente não viu o filme, mas todo mundo diz que tá muito bem também, fugindo dos estereótipos de humor, que ela tá acostumada. E a Olivia Colman, assim, o filme, quando a gente viu, é um personagem muito complexo de ser feito. A primeiro momento tu olha e tu acha que ela é uma mulher fraca sendo manipulada pelas outras duas mulheres que também querem poder. E depois tu vê que não, que ela, na verdade, ela faz, em momentos ela tá...
muito, muito frágil, outros momentos ela tá muito descontrolada, em outros momentos ela tá segura de si. Então, e isso às vezes em transição de uma cena para outra, então ela faz muito bem. Além do fato dela mostrar que ela tem aquele problema de saúde, acho que é a gota que ela tem. Tem uma cena que ela tá com o rosto meio paralisado, como se fosse um derrame. Faz de uma maneira que tu realmente acredita que ela tem aquele problema. Então, ela fez todos os méritos pra ela, além de, né, agora eu vou passar a palavra ali, adorei o discurso dela, um discurso fofo, o discurso mais fofo do Oscar foi o dela. Adorei a persona dela ao ganhar a estatueta, né? É, só o fato de atuar com a Rachel Weisz, né? Rachel Weisz e a Emma Stone, né? Sim. Se entre duas dessas atrizes tu ainda consegue te destacar, tem que ser muito bom, né? Porque as três são atrizes excelentes, né? E então ela conseguir se destacar mais do que as outras duas, apesar dela ser personagem principal e tudo, assim, mas na atuação realmente tem que ser uma atuação muito boa, não há muito o que questionar aí, né? Mas então o Rodrigo pode falar um pouquinho sobre o que a esposa dele falou sobre a esposa, né? Olha, o que também chamou a minha atenção, e é um dos motivos pelos quais eu pretendo assistir esse filme, A Esposa, porque ele fala a história de uma mulher que abdica da sua própria vida, né, em benefício ao marido, né? O marido, ele alcança, que é interpretado pelo Jonathan Pryce, inclusive, né, que é um baita ator também. Ele começa a ser reconhecido, começa a ser premiado pela carreira dele, que eu acho que é escritor, se não me engano, não lembro agora. E ela de repente se vê que como alguém que deixou as oportunidades na vida dela passarem em benefício ao marido, entendeu? Que abriu mão da própria carreira, da própria vida, em benefício do cara com quem ela estava casada, né? Que é uma realidade entre muitas mulheres, se não a maioria das mulheres. Até né? eu acho que isso dialoga um pouquinho com o filme do Vice, como eu estava falando antes, porque eu acho que a história, ela é uma escritora nos anos 50 ou 60, então ela sabe que é difícil pra mulher, ela meio que usa o marido pra poder publicar, e ele usa ela pra ficar famosa, algo nessa linha, né? Exato. Vai um pouco do dialoga com o Vice que a gente estava falando antes, né? A personagem que é a esposa do Dick Cheney, talvez seja meio por isso. Então, ela queria poder e através do marido ela conseguiu ter o poder que ela queria, político, né? Exatamente. Tem muitas histórias, assim, muitos filmes assim. Tem o Grandes Olhos, do Tim Burton, também acho que é o último filme dele, né? Que é com a Amy Adams. Com a Amy Adams, aliás. o marido rouba, né, os quadros dela, digamos assim, como se fosse ele o pintor. História real. E não era, né? Então tem muitas histórias onde, na verdade, a mulher é o gênio por trás do homem, né? E isso acontece digamos, até em escalas menores, né? Até pela questão da maternidade. A mulher acaba tendo que ficar mais com os filhos por questões biológicas, até também acaba acontecendo esse tipo de coisa, assim, né? Então é um drama que quase muitas mulheres, se não a maioria, passa, né? E o Rodrigo, qual que é a tua candidata aí, tu achava? Ou tu concorda com a ganhadora? Olha, pelo que vocês estão falando, eu ainda não vi a favorita, mas eu quero muito ver justamente pela dinâmica entre as três atrizes principais, mas me chamou muita atenção também a atuação, o que vocês estão falando sobre Olivia Colman, apesar de eu não ter visto ainda ela em cena. Mas eu gostei muito da Yalitza Aparicio também pelo Roma. Achei que a atuação dela foi uma atuação bem... você sabe, assim, aquela pessoa que... tudo bem, ela como empregada da casa, mas é alguém que vê a vida passar. Entendeu? Passa muito essa impressão, né, no decorrer do filme, as coisas que acontecem com ela e tal, a própria questão do bebê e tudo mais, aquela cena também do incêndio, né? Mas é alguém que as coisas acontecem e ela simplesmente vê a vida passar. E muitas vezes o cinema não retrata assim, aquelas pessoas que ficam por trás, né? Ele geralmente mostra as figuras principais, mas não aquelas pessoas que trabalham por elas, né? Os empregados, né? E esse filme eu achei muito rico porque ele dá mais destaque a isso, né? Aquelas mulheres que trabalham junto daquela família. Se tu pegar, por exemplo, se tu fazer um exercício assim de hipótese, se tu pegar, por exemplo, a narrativa poderia ter sido focada na esposa, né, que tem também um drama muito forte muito ali, forte, sim. E a empregada seria só uma personagem secundária ali, mas tu vê que tem uma história dela rica também por trás, né? Então tu vê como uma abordagem muito boa que pega ela e pega a dona da casa, né? Sem dúvida. Chegando na última categoria aí,
Pro Oscar, a principal categoria, apesar de, como eu já disse, eu prefiro muito mais as categorias de Oscar de filme estrangeiro e de melhor documentário. Eu dou muito mais atenção para essas duas, que são as minhas preferidas. Mas pro Oscar, essa é a principal categoria. Nós temos 8 indicados esse ano. Eu não sei porque que o Oscar não completa sempre as 10, né? Porque ele pode facilmente botar os 10 filmes ali para concorrerem, né? Nós temos então os indicados Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Roma, Nasce uma Estrela, Vice e o vencedor aí, o que eu acho né, que não deveria, Green Book, o Guia, apesar de que eu temia que desse para Bohemian Rhapsody, né? Pelo menos não deve para Bohemian Rhapsody. Mas, na minha opinião, deram para o segundo pior filme dessa lista, que seria o Green Book. Posso explicar o porquê ou vocês querem falar primeiro? Depois a gente fala. Bom, entre várias coisas que eu não gosto do Green Book não o Green Book, eu gosto do filme, não me entendam mal, eu gosto bastante do filme, mas tem filmes muito melhores aí, né? Eu acho que o Roma é o melhor filme dessa lista aí, mas eu não ficaria decepcionado se dessem pra Pantera Negra, se dessem pra Infiltrado na Clã, poderiam ter dado, né? A Favorita. Talvez até Nasce uma Estrela, talvez, até A Favorita, assim. Mas pra mim Roma é o melhor filme, inquestionavelmente, dessa lista aí, né? De forma nenhuma poderia dar pra Bohemian Rhapsody, aí eu nunca mais assistiria o Oscar se tivessem dado pra esse aí. Apesar de que, né, no Globo de Ouro deram, que, né, eu ainda acho que seria até uma premiação mais séria, e deram pra Bohemian Rhapsody. Tinha um risco dele ganhar. O que é um absurdo, assim, né? Mas especialmente em Green Book. Green Book eu gosto do filme, mas eu assisti o filme feliz, assim, de assistir, porque a dinâmica dos dois atores são muito boas, assim, os dois... Toda a cena com eles, assim, se gosta muito, né? Mas o roteiro do filme, principalmente, é muito problemático, assim, né? Como eu disse, o personagem do Viggo Mortensen é um personagem de estereótipo, isso já baixa a qualidade do filme pra ganhar como melhor filme, né? E tem algumas coisas no filme, assim, porque, como eu já vi vários críticos falando, assim, também é um filme sobre racismo para brancos, né? Um filme feito por brancos, sobre racismo para brancos, assim, e de forma nenhuma eu aceitaria que um filme ganhasse de melhor filme, onde um branco ensina a negritude para um negro, né? Talvez até dentro do roteiro exista algumas justificativas para isso, mas eu acredito que foi um roteiro escrito por um branco que não entendeu bem a coisa, e um branco ensinando negritude para um negro é no mínimo antipático, no mínimo politicamente incorreto mesmo, né? O roteiro até foi coescrito pelo filho de um dos personagens principais, né? Sim. Do Tony Lip, né? Isso. Exatamente. Do personagem É o principal. filho do personagem branco, assim, dando o ponto de vista dele, a gente entende isso, o filme é bom, né, não dá pra dizer que o filme é bom, é muito bom, até pra dizer ótimo, não excelente, mas pra ganhar o Oscar de melhor filme, não... Tu pega um filme que ele é um filme que caracterizado como como eles chamam, um feel good filme, né? Exato. Um feel good movie. Tu olha o filme e tu termina ele se sentindo bem. Mas por que eu me senti bem? Porque eu sou branca, né? Então eu não vivo o racismo como uma pessoa negra. Aí eu entendo a revolta do Spike Lee, porque ele fez um filme sobre a questão racial, que é o Infiltrado na Clã, inclusive com a dinâmica entre branco e negro, aliás, na clã mesmo, que é uma coisa horrível, né? Muito mais pesado o tema, ele conseguiu fazer de uma maneira leve, mais leve, tocando na ferida, não dizendo pra ti, tipo assim, não, tu conhece um amigo negro, tu dá um tapinha nas costas, tá legal, aí tu não é racista. Não, é um filme sobre um cara racista que ele continua sendo racista, não é porque no final ele convidou o cara pra jantar que ele não é menos, que ele é menos até racista. Talvez seja digamos assim, um obstáculo pro Green Book, ele tá numa mesma lista, no mesmo ano que saiu Infiltrado na Clã, né? Porque na comparação, assim, o Green Book apanha feio, né? Pra um roteiro igual ao Infiltrado na Clã. Ele assim. me lembrou muito aquele filme de alguns anos atrás, que eu acho que é com a Emma Stone, que é The Help, Histórias Cruzadas, que é sobre as empregadas no sul dos Estados Unidos, que elas vão contar a história delas de abuso dos patrões, que são os patrões brancos, né? E quem escreve a história, quem ajuda elas é uma personagem branca, então aquilo fica uma coisa tipo assim, o branco precisa ajudar o negro. Voltando então a falar sobre o que a gente estava falando, então me lembra muito esse filme. São filmes para brancos se sentirem bem. Sei lá, pegando um filme do passado também tem aquele Conduzindo Miss Daisy também, um filme assim, chofer negro, a dona da casa branca. Então são filmes que a pessoa branca ela vai se sentir bem achando, não, que legal a amizade deles, mas a pessoa negra que vive o racismo se incomoda vendo, e eu entendo como, até porque o personagem, como o Felipe estava falando antes,
é um personagem que meio que diz pro cara, pro personagem do Doc, ó, tu não é um cara negro, tu não escuta música negra, tu não te comporta como negro. Acho que entendo porque o Spike Lee se ofendeu com esse filme. Sim, sem dúvida. E o Infiltrado na Clã, ele tem uma série de momentos antológicos. Aquela cena que aparece o Harry Belafonte falando sobre o linchamento de um menino negro é uma das cenas mais poderosas que eu vi nos filmes do Spike Lee, também nos filmes desse ano, né? Nos próprios indicados. É uma cena bem forte, mesmo que seja um filme um pouco mais leve, mas o fato de ele tratar de um assunto pesado com toda a propriedade, aquela cena pra mim foi excelente, assim, achei muito legal. Na comparação, assim, quando tu assiste o Infiltrado na Clã, o filme do Spike Lee, tu vê que ele é um filme de um negro falando sobre racismo. Exato. E é assim que a gente se sente, né? É assim que e não passa pano de forma nenhuma pro racismo, né? Então ele exemplifica bem como é que funciona a mesma coisa, e já no Green Book já não é assim, o racismo não é bem daquela forma, ele não é... É até um pouco controverso, 3 brancos aqui na mesa falando sobre racismo, né? Mas nós estamos abertos para qualquer pessoa negra que queira vir, que gosta de cinema, venha falar sobre cinema aí, dizer como se sente, né? Mas essa é a visão que eu tenho, assim, né? De que o Green Book é um filme sobre racismo para branco se sentir bem, como a Priscila disse, assim, né? Sempre a coisa do branco que tá servindo de ajuda pro povo negro. Olha como existe brancos legais, assim, e tal, né? Mas não é demérito totalmente pro filme, assim, é um bom filme, os 2 atores são muito bons, o filme é até bem dirigido, né? Mas de forma nenhuma poderia ter ganho o Oscar de melhor filme E dirigido por um cara que costuma fazer comédias, né? Que é o Peter Farrelly. Exatamente. Do Debbie Lloyd, né? Debbie Lloyd, exatamente. Se comparar com filmes também, como aquele filme de terror que até concorreu nos últimos anos, que a gente viu que era Corra? O Corra, por exemplo. Corra, assim, nossa, né? Então aí que se entende, né? Baita Que sabe fazer. O Infiltrado na Clã também é um filme, digamos, quase sobre a mesma temática, apesar de um outro formato, uma outra forma de contar a história, mas ele consegue falar sobre racismo, fica naquela linha, assim, quase cruzando até pro politicamente incorreto, assim, né? Onde ele consegue até ser divertido falando sobre um tema horrível, assim, um tema pra história da humanidade, como eu disse no último podcast, assim, vergonhoso, né? Mas a gente tem outros filmes na lista aí que são muito melhores, né? Até eu acho muito contraditório, assim, porque Roma, pra mim, é o melhor filme. Roma, o Alfonso Cuarón ganhou como melhor diretor, ganhou como melhor fotografia, e por que não dar o Oscar de melhor filme pra ele? Então, seria né? mais justo. Porque o filme melhor dirigido e melhor fotografado é o quê? Não deveria ser o melhor filme? Acredito que sim, né? Ainda que ele ganhou, pelo menos ele ganhou a categoria mais importante pra mim na premiação, que é o filme de melhor Oscar estrangeiro, né? Mas ele nem devia estar lá, devia ter dado espaço para outros, né? Eu acho que deveria, inclusive, aumentar o número de filmes na categoria de melhor filme estrangeiro. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre essa categoria? Eu acho até que já deram o Oscar de filme estrangeiro já meio que pensando em não dar na categoria principal. Porque ainda acho que a festa do Oscar é muita propaganda, muita venda de produto. Então tem filme que é vendido. Eu achava que ia ganhar o Bohemian Rhapsody até por isso mesmo. Pelo lobby que se fez em cima e pelo Queen, toda a pressão do próprio Queen em cima da produção do filme e da divulgação do filme. Então o Green Book pra mim foi uma surpresa. E acho que, não sei, acho que tem até, eu vi um vídeo de um pessoal aí, crítico de cinema, que tá dizendo, eu acho até que o pessoal não queria votar no Bohemian Rhapsody, e todo mundo disse assim, não, vou votar no Green Book, que aí ninguém vai votar, e aí todo mundo acabou votando no Green Book, e o Green Book ganhou. Provavelmente é o que aconteceu, né, as pessoas votavam num outro filme como melhor filme, e a segunda posição delas era Green Book, a terceira posição, só que daí na somatória dos pontos ali acabou dando o Green Book, provavelmente foi isso que aconteceu, né? Não se focaram no filme que deveria ser o melhor, né? A gente já tem quase 2 horas de gravação, a gente tá chegando no final, que a gente pode falar um pouquinho sobre o Oscar em si, assim, né? É claro, né? Eu entendo que o Oscar é uma premiação de uma indústria, né? De uma indústria cinematográfica, exatamente, de uma indústria estadunidense, norte-americana, dos Estados Unidos, né? Então é claro que eles sempre vão ter critérios, assim, de dar pro melhor filme, um filme que vai impulsionar a indústria de alguma forma, né? Então, e as pessoas que votam no Oscar, para quem não conhece um pouquinho de Oscar, muitas vezes elas nem assistem todos os filmes, né? Elas assistem os filmes que chegam até elas, né? Então, ou as empresas que são as donas dos filmes, elas enviam para algumas pessoas, elas mandam até, digamos assim, alguns agradinhos para fazer com que elas assistam os filmes, né? E isso acaba influenciando com que nem sempre o melhor filme
ganhe, né? Então, eu não gosto de assistir a cerimônia do Oscar porque eu acho chato, né? Mas eu gosto de ver o resumo depois de tudo que aconteceu, porque acontecem muitas coisas legais durante a cerimônia. Esse ano eles fizeram uma cerimônia mais compacta, assim, né? Talvez até tenha ficado mais agradável de assistir, mas eu gosto de ver o resumo. Eu acho muito importante, né? Até é o nosso segundo episódio recém do podcast, é um podcast de uma escola, né? Então já é a segunda vez que a gente fala sobre filmes e no outro a gente já tinha citado filme sobre o Oscar. Por que falar do Oscar dentro de uma escola pública, né? A gente tá falando sobre filmes porque é o que a gente gosta muito, né? Eu acho que as pessoas gostam. Cultura. É sobre cultura, é o que a gente faz nos nossos momentos de lazer, principalmente a pessoa que a gente chama cinema, né? Tem muito a ver com a nossa relação. É assistir filmes, é o que a gente sabe falar, é o que era mais fácil, de certa forma, falar, e o que a gente acha que as pessoas gostariam de ouvir também, né? Provavelmente o Rodrigo também é a mesma coisa. Sem contar que os próprios filmes também são uma ferramenta didática muito eficiente. Sim, né? Utiliza muito nas aulas, né? Sim, você pegar um infiltrado na clã e exibir, falar sobre racismo, excelente, né? Em tempos de escola sem partido, a gente tem que cuidar com o filme. Tem que tomar muito mais cuidado, né? Nas reclamações que vão aparecer. Mas isso não vai fazer com que a gente deixe de fazer isso, né? É muito importante, né? Então, é isso, né? Nós vamos fazer outros episódios sobre outros assuntos, não só sobre filme, né? A gente já está programando fazer sobre essas coisas. A gente já gravou um episódio sobre a página LP da Depressão, com ex-alunos também, que ele vai ao ar nas próximas semanas, aí, que será editado, né? O nosso podcast vai ter vários formatos, né? O podcast principal, que é o AL Podcast, o AL Pod, ele é um podcast feito para ser parecido com o Anticast, se vocês quiserem procurar o Xadrez Verbal, que é um podcast sem muita edição, assim, que não nos dê muito trabalho, que seja divertido, que a gente faça para nos divertir, para que seja divertido para as pessoas ouvirem, né? Nós já estamos convidando outras pessoas, já tem muitos ex-alunos e alunos querendo participar. Como a gente disse no podcast sobre o LP da Depressão, por enquanto que os alunos participarem, existe uma exigência de currículo que é ensino médio completo, né? Afinal, aqui na escola, o objetivo é formar alunos no ensino médio, então nada como os primeiros a participarem serem aqueles que têm esse critério, de que passaram pela escola e se formaram, então eles ganharam o direito de participar do nosso podcast. Mas vai ser aberto para alunos de terceiro ano, de segundo ano, de primeiro ano. A gente só está esperando ter tempo para organizar isso e a gente precisa de ajuda, né? Todo mundo quiser participar, também a gente pede que aprendam a editar, porque a gente quer fazer episódios mais curtos, episódios com uma edição muito bem feita, assim como outros podcasts aí, como o Nerdcast, o MRG, Matando Robôs Gigantes, que tem uma edição excelente, faz com que seja mais agradável de se ouvir, né? Nós vamos fazer um episódio específico sobre podcasts, os podcasts que a gente consome, dando dicas de podcasts também, mas nós estamos aceitando ideias, né? Nós vamos fazer um calendário de gravações, nós vamos publicar esse calendário, e quem quiser participar desse calendário com ideias e que se dispõe a vir naquele dia, naquele horário e gravar, a gente vai estar abrindo aí, vamos convidar outras pessoas também que já tenham ou não podcast, especialistas para falar sobre assuntos diversos. Nós vamos ter professores de história falando sobre história, professores de ciência da natureza falando sobre química, física e biologia, professores de linguagens falando sobre literatura, língua portuguesa, ou mesmo cinema, né? Vocês vão ouvir falar bastante sobre filmes, porque o filme é rápido de se assistir, né? A gente assiste muito, então é mais fácil de fazer, mas vai ter também sobre livros, sobre ciência, sobre tecnologia, né? Então, finalizando esse episódio, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo, é o segundo que ele grava com a gente. Nesse eu deixei ele falar mais, né? Porque no LP da Depressão eu não deixei ele falar muito. E agradecendo a participação especial da minha esposa Priscila aí, né? Se quiser dar uma palavrinha final. Sim, aproveitar então, agradecer a participação, sempre que puder estarei participando, sempre que a Sofia permitir, o tempo permitir, né? Falando só, encerrando ali que a gente tá falando hoje sobre Oscar, gente... A cerimônia do Oscar ela é a mais famosa porque, claro, a indústria hollywoodiana é a que tem um lobby maior, é a que as pessoas consomem mais. Mas dica pra vocês, vejam filmes europeus, vejam filmes que não são os filmes do mainstream, que estão aí nas salas blockbuster, aí 10 salas um filme só. Gosto muito de filme de super-herói, mas tem filmes que às vezes... Filmes maravilhosos que estão no cinema e que são esquecidos, que ninguém consome. Sobre premiações, nós temos o Oscar, mas também nós temos o Festival de Berlim, que é muito bom. Nós temos o Festival de Cannes, que é muito bom também. Nos Estados Unidos nós temos Sundance, que são filmes independentes. É um festival que foi criado pelo Robert Redford
para, né, dar uma luz maior para filmes independentes, que são filmes que às vezes as pessoas não têm acesso, que ninguém ouve falar, e tem grandes filmes feitos aí que às vezes a gente não consegue, não fica sabendo porque não tá na sala de cinema e não é divulgado, como não tem dinheiro para ser divulgado. Aqui no Brasil também nós temos muitos filmes bons, não só filmes da Globo Filmes, que são filmes de comédia, que a gente vê aí muito filme derivado de programa da Globo, que é bacana, tu olha, tu te diverte, mas tem o cinema pernambucano, que é muito bom, o cinema nordestino. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem produções boas também. Então procurem um pouco coisas fora do grande público, que vocês vão achar filmes muito bons e não vão se arrepender. Fora do comercial, né? Pra quem não sabe, nós temos uma premiação brasileira, uma premiação nacional, pro cinema nacional também, né? Que é bom, o nosso cinema nacional, até o cinema argentino, que o cinema latino-americano como um todo produz muita coisa boa, só que acaba não chegando na gente, né? Hoje em dia com Netflix, ou mesmo com os torrents da vida, a gente consegue ter mais acesso, felizmente, mas não é todo mundo que sabe utilizar esse tipo de ferramenta aí, né? Nós temos a Academia de Cinema Brasileiro, né? Academia Nacional de Cinema, aí, que eles têm uma lista dos 100 melhores filmes brasileiros, aí, que se procurar assistir todos são obras-primas, assim, que talvez a gente não entenda, mas pesquisando sobre eles vão acabar gostando, né? A gente recomenda que se faça isso. O Rodrigo, se quiser dar uma palavra final. Eu acho muito importante a colocação de vocês, né? Da Priscila também, da gente procurar consumir mais também o nosso cinema e não apenas as comédias da Globo, que geralmente são anunciadas daquela mesma forma, né? Que é uma família muito louca aprontando 1001 confusões, né? Tem que ser além, né? Aqui na cidade de Canoas nós temos uma dificuldade a mais, que nós temos dois cinemas, mas o que chega nesses cinemas é só o comercial mesmo, né? Mais filmes de herói ou até filmes do Oscar, geralmente dublados, que já é uma outra dificuldade, mas a gente está do ladinho da capital aqui, que é Porto Alegre, que tem cinemas excelentes lá, né? O Bourbon Country, a Casa de Cultura Mário Quintana, traz filmes assim muito bons fora do comercial, assim, né? Então é importante, filmes comerciais a gente adora, nós vamos ter episódios sobre Vingadores, aí sobre filmes Marvel e DC, né? Mas o nosso foco vai ser falar mais sobre filmes de arte, filmes cult, assim, a gente vai falar muito sobre isso, sobre cinema nacional também vai aparecer muito, né? Finalizando então, só falando um pouquinho mais sobre o podcast em si, que a gente já está tendo alguns feedbacks das pessoas que estão ouvindo nosso podcast. Muitas das coisas que dizem que a gente tem que editar o podcast para ficar mais divertido e tudo, se a gente tem essa consciência, nós vamos ter muitos episódios bastante editados, episódios compactos, né? Mas esse que é o principal, por enquanto, a gente faz da forma que dá menos trabalho, né? Que é sem edição mesmo, vocês vão ouvir os sons da rua, né? Vão ouvir os passarinhos na volta, talvez alguns sejam gravados durante as aulas, vão ouvir o barulho dos alunos, né? Que o importante é o conteúdo, não o formato, apesar de que a gente se preocupa com o formato, nós vamos ter alguns onde o formato vai ser muito bom também, vai ser bem editado, né? Por enquanto vocês podem ouvir aí então um plano para dominar o mundo, ou um plano PDM dos ex-alunos. Existe também o Roteiro Cast, que é do nosso professor aqui, Hidalgo, que inclusive foi aluno da escola, agora é professor. Ele também tem um podcast muito bem editado, né? Que já é mais curtinho ali, para quem não conhece muito, acho que vai gostar muito. O Hidalgo vai gravar com a gente provavelmente amanhã também, ele já vai gravar um episódio conosco amanhã de noite, né? Então procurem lá Roteiro Cast nos principais aplicativos de podcast, no YouTube também é só digitar Roteiro Cast no YouTube. O nosso tá em quase todas as plataformas de podcast, inclusive vocês encontram na nossa página de Facebook, vocês encontram um vídeo que na verdade é o podcast, e no nosso canal do YouTube, para os alunos e professores que não lembram que a gente já tem um canal no YouTube, vocês também encontram, é até mais fácil de repente de ouvir por lá, né? Apesar de que vai gastar a bateria do celular de vocês, porque tem que estar com a tela aberta ali. Mas para os alunos que já utilizam o Spotify, para quem não utiliza, não precisa ter conta paga no Spotify, é só utilizar o Open Spotify. Todos os podcasts no Spotify eles são gratuitos, não precisa pagar, vocês conseguem ouvir ali com a playlist bem certinha, né? Então, muito obrigado para quem ouve, muito obrigado para quem já nos deu retorno. Nós aguardamos aqueles que querem participar para a gente conseguir fazer um planejamento. E agradeço mais uma vez ao Rodrigo e à Priscila. Lembrando, antes de terminar, né? Vou dizer, isso é nepotismo, o cara tá trazendo a esposa pra falar no podcast da escola, né? Mas a minha esposa, de certa forma, ela também faz parte da escola, tudo que eu consigo fazer dentro da escola é com o suporte dela, né? Ela, apesar de não atuar como professora no momento, ela é formada em educação física, ela já foi professora também, então ela vai participar de vários episódios, os que ela puder, e vocês vão ver bastante ela. Alguns que talvez nem eu esteja presente, mas ela estará, né? Nem sempre vai ser mediado por mim, nem sempre eu vou ser o host, como se diz nos podcasts, né? Em outros momentos vai ser o Rodrigo, em outros vai ser a Priscila.
Em outros momentos vai ter só aluno, outros vai ter aluno com professor, outros vai ter só ex-alunos, gente de fora que queira participar também fazendo um bom projeto, uma boa ideia, está convidado e vai ser aberto o espaço aí, tá? E se souberem de pessoas, digamos assim, que sejam famosas na cidade, até fora da cidade, que possam participar, a gente quer entrevistar essas pessoas. Como eu disse, a última gravação, mas que vai ao ar depois dessa, foi entrevistando os meninos da página LP da Depressão, que foi uma coisa bem bacana que aconteceu na escola nos últimos anos aí, mas a gente quer entrevistar outras pessoas, famosas ou não, basta ter um bom conteúdo para apresentar no nosso podcast aí, né? Então, finalizando, obrigado Priscila, obrigado Rodrigo, Obrigada. Uma boa semana Valeu. a todos, bom trabalho, boa aula para todo mundo, a gente se vê no próximo episódio aí.